Em primeiro lugar, muito obrigado ao Conselho pelo convite, pelo espaço. Muito obrigado por vocês que poderiam estar em casa agora e vieram aqui para escutar. O objetivo dessa nossa palestra de hoje é compartilhar com vocês as nossas lições sobre o aprendizado da gestão de crise da Casa e Vídeo e sobre recuperação judicial. O caso Casa e Vídeo, ele tem sido bastante divulgado pela imprensa, eu vou mostrar um pouco isso, e foi uma experiência bastante interessante que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para compartilhar com vocês. Eu conheci a Casa e Vídeo em 2004 e eu confesso para vocês que eu não conhecia a empresa. Quando ligaram lá na nossa consultoria, me disseram, olha, tem um pessoal de uma tal de Casa e Vídeo querendo falar com você, liga para eles porque estão interessados em fazer um planejamento estratégico. Aí eu peguei o telefone e liguei e descobri o que era a Casa e Vídeo. Na época nós ganhamos a concorrência, a Luzvio fez o planejamento estratégico do ciclo 2004 e 2005. Aí eu conheci a potência que era a Casa e Vídeo. E eu descobri que era uma das maiores redes de varejo do Brasil. Naquela época, em 2004, ao longo do projeto, uma passagem curiosa que eu preciso contar para vocês logo de cara, porque depois vocês vão entender, eu conheci uma das executivas da empresa, que era a executiva-chefe da área de marketing da companhia, e ao longo do projeto aconteceu uma coisa que pela primeira vez na vida me aconteceu, eu me apaixonei por ela, foi um caso de amor à primeira vista, e já era um problema ela ser cliente, mas tinha um problema adicional, ela era filha do presidente da empresa. E eu então, quando terminou o projeto, numa reunião com o presidente, e ele conversando comigo e querendo discutir como seriam os próximos passos da implementação, eu disse para ele, olha, eu vou ter o prazer de te apresentar uma empresa de consultoria, mas eu não posso continuar atendendo a sua empresa, porque eu estou apaixonado pela sua filha. Descobri que, graças a Deus, ela está apaixonada por mim, então eu vou trocar o cliente pelo amor e desculpa, eu não vou continuar. Naquela época, eu fui me afastando da Casa e Vídeo, me afastei da Casa e Vídeo e fiquei até 2008 distante da empresa. E depois, em 2008, o meu sogro, então, né, esqueci de dizer, que o namoro deu certo, nós nos casamos, temos duas filhas maravilhosas, uma de 3 anos e uma de 9 meses. E então, em 2008, o meu sogro, agora meu sogro, me chama para ajudar a começar a desenhar um programa de reestruturação da companhia. Bom, mas então deixa eu te apresentar a Casa e Vídeo, que eu achava que era uma locadora de vídeo. Bom, a Casa e Vídeo é uma das redes de varejo com maior talento em descobrir soluções que atendessem necessidades não abastecidas pela concorrência no mercado carioca. Eles eram especialistas em entender do consumidor carioca e de como prover soluções que atendessem às necessidades daquele público. A Casa e Vídeo criou algumas categorias que não existiam ainda no Brasil, como, por exemplo, ventilador de teto, que só tinha uso industrial, aplicação industrial. A Casa e Vídeo levou para o mundo das residências. Por que ela chamava Casa e Vídeo? Porque a Casa e Vídeo começou pequenininha, desenvolvendo e comercializando racks para poder acomodar televisão e vídeo em apartamentos pequenos, né? E a Casa e Vídeo inovou, levando soluções até então desconhecidas no mercado, como uma raquete para matar pernilongo, nebulizador de ar vendido no varejo, que antes você tinha de comprar, se o teu filho tivesse algum problema e precisasse comprar, você tinha de comprar em casas especializadas, bomba d'água, que se precisasse para sua casa, você tinha de comprar numa casa especializada, e a Casa e Vídeo levou isso, tornou esse tipo de produto acessível. A Casa e Vídeo também tinha uma competência muito grande, não só em descobrir soluções, mas em servir soluções. Toda a propaganda, toda a comunicação com o mercado, desde o início, ela foi desenvolvida para ajudar o consumidor a se abastecer de informações para selecionar a solução adequada para ele e tomar a decisão correta do que era mais importante para ele. Muito bem. A Casa e Vídeo tinha um mix de produto singular. Ela tinha todos os seus produtos divididos em 6 mundos, que iam desde produtos de informática, eletroeletrônicos, até travessas do tipo Marinex para a cozinha da sua casa. Então, como era um composto muito equilibrado e diversificado e de soluções extremamente interessantes que você não encontrava em outro lugar, era irresistível sair da Casa e Vídeo sem o carrinho cheio. Porque você entrava para comprar uma furadeira e você saía com um bando de outras coisas que você descobria ao longo do processo de walking around, de descoberta da loja, e você saía com o carrinho cheio.
A empresa tinha um modelo de loja muito diferente da concorrência e altamente rentável. Lojas pequenas, um planejamento extremamente cartesiano do layout da loja. As lojas, por serem pequenas, elas cabiam em qualquer lugar. Então, shoppings, lojas de rua, numa cidade como o Rio de Janeiro, em que o espaço era muito escasso, e um talento muito grande em autosserviço. Não tinham vendedores, não pagavam comissão para vendas, então o custo de operação da loja era menor, o cliente se autoabastecia de informação pela propaganda e quando ele chegava na loja através dos encartes. Então ele mesmo se abastecia de informações. A empresa tinha uma competência muito grande em operar lojas, era uma coisa realmente impressionante. A Casa e Vídeo ficou conhecida por uma criatividade e uma agressividade muito grande em propaganda. Era uma das maiores anunciantes de mídia impressa da América do Sul. Tinha uma série de encartes que eram encartados todo domingo no principal jornal do Rio de Janeiro, o Jornal Globo, e disponibilizado na porta da loja para os clientes. Era um dos principais veículos para os clientes conhecerem os produtos, né? E era uma empresa com uma criatividade também em propaganda de televisão bastante grande, né? Então, só para dar Tem celular com câmera, internet, vídeo e MP3, desbloqueado, fino LED, liberdade pra vocês, viva voz, rádio FM, Bluetooth, Flip, Games, tem. A Casa e Vídeo tem celular pra todo mundo. A Casa e Vídeo é nóis, seja qual for o seu mundo. Casa e Vídeo, um mundo de soluções pra você. Além do alemão, logo que ele ganhou o Big Brother, ele virou o garoto propaganda da empresa, mas outras personalidades fizeram parte das campanhas da Casa e Vídeo. A grande família, né, todos os atores, do Pedro Cardoso ao Marco Nanini, todos fizeram parte das campanhas, Luciano Huck, Suzana Vieira e outros personagens. A Casa e Vídeo tinha algo que a concorrência não tinha, eventos semanais de vendas. Toda semana o encarte lançava um tema da semana. Por exemplo, hoje é a semana da bricolagem, semana que vem é a semana da casa organizada, na outra semana é a semana do cinema em casa. E eles vestiam a loja para poder operar aquele evento semanal de vendas, e isso era uma coisa que a concorrência realmente tinha muita dificuldade de acompanhar. A Casa e Vídeo inventou, além do Natal de dezembro que toda a rede de varejo tinha, a Casa e Vídeo inventou mais 4 natais por ano. A tal da liquidação maluca, que ficou muito famosa. A liquidação maluca era um evento em que todo o Rio de Janeiro já sabia. A Casa e Vídeo disponibilizava produtos com até 60% de desconto. E para conseguir fazer isso, a Casa e Vídeo só conseguia fazer porque ela tinha uma relação muito sólida e forte com seus fornecedores. Porque você não consegue fazer uma campanha dessa, uma liquidação dessa, se você não tiver escorado por um bom apoio de fornecimento. E a liquidação maluca virou um ícone. Na véspera do início da semana da liquidação maluca, havia a chamada virada maluca, que era um evento em que a loja fechava às 19 horas, a loja era inteira reestruturada, às 20 horas ela reabria e ela passava a madrugada inteira aberta. E os clientes faziam fila de dar volta no quarteirão para poder pegar a primeira noite da virada. Liquidação do caceta na Casa e Vídeo! Liquida, garoto! Vai lá e liquida! Vou liquidar, eu vou! Vai lá, garoto! Vai cacetar, eu vou! E esses preços vão baixar! 20, 30, 40, 50, 60% em descontão! 1, 2, 3, 4, 5 mil! Quero que o preço alto vá pra... Pera aí, rapaz, vai devagar! E devagar nada, fala sério, vai correndo pra Casa e Vídeo! Com certeza! Liquidação na Casa e Vídeo! Muito bem. A Casa e Vídeo tinha uma alta capilaridade no Rio de Janeiro. Ela tinha 77 lojas em 3 estados, a maior parte delas no Rio de Janeiro. Todas as cidades com mais de 60 mil habitantes tinham uma loja Casa e Vídeo e a concorrência invejava essa capilaridade. Só para vocês terem uma ideia, um dos maiores concorrentes da Casa e Vídeo hoje, que é a Líder Magazine no Rio de Janeiro, há 7 anos tenta conseguir um ponto de venda em Copacabana, no Rio de Janeiro, e não consegue. E a Casa e Vídeo tinha loja posicionada nos principais bairros da cidade. Alguns números para vocês entenderem o que era a Casa e Vídeo. A Casa e Vídeo tinha um faturamento anual, vendas anuais de cerca de 2 bilhões de reais. Era uma empresa com um faturamento por metro quadrado invejável em relação à concorrência, 20 mil reais por metro quadrado, um ticket médio de 70 reais.
graças àquele mix inteligente, aquela maneira de planejar a loja, os eventos semanais. Era uma empresa que estava entre os 5 maiores pagadores de impostos do Rio de Janeiro, pagava mais de 150 milhões de reais de impostos por ano. Tinha uma das maiores centrais de distribuição da América do Sul, prateleiras de 13 metros de altura, as empilhadeiras vieram de vidro da Alemanha para poder compor o estoque da Casa e Vídeo. Mais de 120 milhões de clientes circulando todo ano na loja, 25 milhões de tickets, mais de 15 mil soluções, porque a Casa e Vídeo, a loja era pequena, mas dentro da loja você tinha quiosques e catálogos onde você podia comprar muito mais do que tinha na loja, além do site na internet. Mais de 6 mil funcionários, quando eu assumi a empresa tinha 6.758 funcionários, gerava mais de 30 mil empregos indiretos, porque a maior parte dos fornecedores, muitos dos fornecedores eram pequenas indústrias no interior de São Paulo e do Brasil. Então, essa era a Casa e Vídeo, que eu achava que era uma locadora de vídeo, e quando eu cheguei no Rio de Janeiro eu descobri que era realmente uma grande empresa. Foi um dos casos mais desafiadores da minha carreira na época. Por quê? Porque os executivos da Casa e Vídeo eram cientistas de varejo. Do presidente aos diretores, a cada 3 meses eles visitavam os principais varejos no mundo para entender as tendências do varejo. Então, realmente, nós fomos para discutir a estratégia de uma empresa que tinha as pessoas que eu conheci que mais entendem de varejo no Brasil. Muito bem, essa era a companhia. Até que o dia 25 de novembro do ano passado aconteceu, nesse dia, uma situação inesperada. A Operação Negócio da China, da Polícia Federal e da Receita Federal, levou para a prisão executivos da Casa e Vídeo. É uma grande rede de lojas com filiais em 3 estados. 14 pessoas foram indiciadas por crimes ligados à importação ilegal de produtos. Milhares de produtos que seriam vendidos para o consumidor não foram para as prateleiras das lojas. As mercadorias que lotaram dezenas de caminhões tiveram outro destino hoje, um depósito cedido pela Marinha para a Receita Federal. Fiscais da Receita e policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão em unidades da Casa e Vídeo no Rio de Janeiro e Espírito Santo. 13 pessoas foram presas. Um executivo da empresa está sendo procurado. De acordo com a polícia, entre os presos estão os donos da empresa, os irmãos Luigi Fernando Milone e Atílio Milone. A Casa e Vídeo tem 70 lojas espalhadas pelo Rio, Espírito Santo e Minas Gerais e emprega 6 mil pessoas. Segundo os investigadores, os acusados montaram um esquema ilegal de importação. Os policiais afirmam que a Casa e Vídeo criou empresas para comprar produtos da China e que as mercadorias eram declaradas à Receita com valores inferiores ao preço real para pagar menos imposto. De acordo com a polícia, parte do dinheiro da Casa e Vídeo vinha de empresas com sedes nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal. Todo o patrimônio desse grupo econômico, ele foi blindado. Houve uma blindagem patrimonial no sentido de esconder. Os imóveis que eram usados nas suas atividades, eles não estão no nome das empresas. Tudo isso com o intuito de dificultar uma cobrança dos tributos e contribuições que são declarados. Os acusados foram indiciados por vários crimes, entre eles sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Nós chegamos à estimativa de que essa empresa, através dessa modalidade, sonegou aproximadamente 100 milhões de reais. A Casa e Vídeo informou que todas as lojas vão continuar funcionando normalmente amanhã e divulgou comunicado afirmando que sempre exerceu as atividades comerciais conforme os princípios legais e éticos e que sempre cumpriu com todas as obrigações fiscais e trabalhistas. A empresa declarou que aguarda com serenidade a apuração dos fatos. Bom, foi assim que o Brasil tomou conhecimento da Casa e Vídeo. Milhões de pessoas assistiram essa matéria no Jornal Nacional, no dia 25, e depois ela foi repetida às 11 horas da noite no Jornal da Globo. Então foi assim que o Brasil conheceu. Na verdade, depois a gente veio saber, na verdade, a Casa e Vídeo tem um dos seus fornecedores que nacionaliza produtos, que é a chamada Asian Center, que respondia na época por 2,3% das vendas da empresa. A Polícia Federal estava investigando esta empresa e a Casa e Vídeo, supondo que a Casa e Vídeo, que essa era uma empresa da Casa e Vídeo, e aí bloqueou, fez uma intervenção nas duas empresas. Na Asian, então foram presos os executivos da Asian Center e da Casa e Vídeo. Muito bem. Então qual era o cenário que a Casa e Vídeo, do dia para a noite, daquela potência passou a viver? Do dia para a noite, bom, em primeiro lugar, um ambiente econômico absolutamente inóspito,
nós estávamos vivendo uma das maiores crises econômicas dos últimos 44 anos, um ambiente econômico ruim. Às vésperas do Natal, o maior evento de vendas do ano de qualquer rede de varejo. E, para piorar, novembro é um mês em que toda a rede de varejo no Brasil se alavanca. Toma dinheiro em banco para poder fazer aquisição de estoques, abastecer as lojas e atender o cliente no Natal. Então a empresa tinha empréstimos contraídos de curto prazo em bancos de cerca de 120, 130 milhões de reais. Muito bem. A Polícia Federal arrastou todos os imóveis da empresa, do prédio da administração, central de distribuição e lojas próprias, até cerca de 80 carretas com produtos que iam ser destinados para as lojas para a venda do Natal, que foram arrestados. Mas o pior não foi isso. O pior foi o bloqueio das contas correntes. Todas as contas correntes da empresa foram bloqueadas, o acesso ao dinheiro foi bloqueado. Não tendo acesso ao dinheiro, uma empresa de varejo, ela vive do seu fluxo de capital de giro. Se você não tem acesso ao fluxo de capital de giro e começa uma suspensão de fornecimento, porque na hora os fornecedores assistindo ao Jornal Nacional no dia seguinte começaram a ligar na Casa e Vídeo e perguntar que história é essa? O que vai acontecer com essa empresa? E por via das dúvidas começaram a interromper o fornecimento. Então a empresa começou a ficar estrangulada. Começou a sofrer uma rápida deterioração dos estoques, ela não conseguia repor os estoques e não tinha acesso ao dinheiro para poder comprar novos estoques. A imprensa fez uma cobertura extremamente cerrada em torno da empresa, do valor econômico à Rádio CBN, todo mundo em cima da Casa e Vídeo e trazendo matérias com aquele cunho absolutamente negativas. Então a empresa entrou numa crise institucional brutal. E, para piorar, o varejo, se você pegar a história do varejo brasileiro, 100% das empresas que tiveram uma situação de crise semelhante a essa, 100% delas ou quebraram, ou, para não quebrar, foram vendidas a preço de banana para um grande grupo. Então, na verdade, todo mundo dizia, a Casa e Vídeo vai quebrar. Essa empresa não aguenta, nenhuma empresa é capaz de aguentar a explosão de um capital de giro num setor como o varejo. O ex-presidente continuava preso, a empresa não tinha um presidente, os diretores assumiram interinamente a liderança do negócio, mas a empresa começou a entrar numa espiral de caos e numa espiral de morte. Naquele momento, eu também vivia pessoalmente uma situação de caos familiar. Vocês podem imaginar o estado de nervos da minha esposa. Para vocês terem uma ideia, ela estava grávida da nossa segunda filha no dia 1 de dezembro, numa crise de ansiedade, porque o pai continuava preso, a bolsa dela rompeu, a nossa filha, que era para nascer dia 23 de janeiro, nasceu dia 1 de dezembro. Fomos para o hospital, minha filha, Gabriela, ficou 15 dias na UTI. E meu pai estava em São Paulo, também hospitalizado, lutando bravamente contra um câncer horroroso. Então, como é que era o meu dia a dia? O meu dia a dia era, eu ficava entre o avião para atender os meus clientes da consultoria em São Paulo e do Sul, porque a gente estava com um projeto no Rio Grande do Sul, visitando meu pai no hospital em São Paulo, minha filha na UTI no Rio e meu sogro na carceragem de Neves, que não ficava nem no Rio de Janeiro, ficava num município perto do Rio de Janeiro. Então, um caos familiar. No domingo 15 de dezembro, o advogado da empresa toca a campanha da minha casa às 10 horas da noite e diz, Fernando, ele foi lá para confirmar se na segunda-feira às 9 horas eu estaria indo visitar o meu sogro na prisão, levando junto comigo um advogado, que era o Gerson Oliveira, do escritório Oliveira e Becker de Brasília, que era uma pessoa da minha mais alta confiança, e que eu sugeri para o Luigi. Eu falei, Luigi, deixa eu trazer um advogado que eu confio, só para poder conversar com vocês e dizer alguma coisa para vocês, além do que vocês já estão ouvindo, vocês estão muito bem assessorados, mas eu gostaria de trazer o Gerson. E eu tinha marcado de na segunda-feira levá-lo. E aí o advogado foi à minha casa e disse, olha, está confirmado, você vai lá amanhã às 9 horas? Eu falei, vou. Ele disse, bom, então é o seguinte, eu já vou te avisar. O Luigi vai pedir para você assumir a presidência da empresa. Porque a empresa vai quebrar. A empresa está numa espiral de morte, alguém tem de assumir a empresa. Não sabíamos quanto tempo ele ia ficar preso, alguém tinha de assumir a empresa. Então você pode imaginar o seguinte, né? Eu naturalmente fui lá, no dia seguinte, recebi o convite e eu aceitei o convite. Eu posso dizer que essa foi a primeira noite que eu não dormi. Por quê?
Porque de um lado tinha esse pano de fundo que eu sabia, porque todo mundo me dizia, a Casa Vídeo vai quebrar, se prepara porque a Casa Vídeo vai quebrar. E segundo, uma situação familiar difícil, minha empresa em São Paulo, meus clientes no final de ano precisando encerrar uns projetos, e eu ali entre a cruz e a espada. Então, a quantidade de riscos envolvidos nesse desafio era brutal, mas ao mesmo tempo eu fiquei pessoalmente extremamente excitado com a oportunidade. Porque se desse certo, eu teria vivido o maior desafio profissional, a maior realização profissional da minha carreira, e eu também teria vivido um sonho que eu sempre tive, de assumir a presidência de uma grande empresa. Então, pesando essas duas coisas na balança, no dia seguinte eu assumi a empresa. Bom, e aí agora eu começo a contar para vocês o que foi que eu fiz. A primeira coisa foi chegar na empresa e montar um comitê de crise. Quando me convidaram para assumir a empresa, eu fiz 3 condições. A primeira condição é que eu teria carta branca para fazer o que eu achasse que teria de ser feito. Segundo lugar, que eu tivesse carta branca para contratar quem eu quisesse para equipar um time de primeira linha para ajudar a fazer a virada da empresa. E em terceiro lugar, foi uma condição que o Gerson colocou na hora, em que ele disse o seguinte: olha, a gestão de uma situação complexa como essa é altamente, de uma margem de risco altamente grande. Porque se ele acertar 60% das decisões que ele tomar, é para a gente estourar champanhe e comemorar. Porque é uma situação de tanta diversidade, de tanta pressão, e que você tem de decidir muito rapidamente, em que ele vai errar. Você está preparado vocês estão preparados para ele errar? Então, diante dessa possibilidade de errar, eu acabei assumindo. Bom, quando eu saí dessa conversa, eu do carro fiz 2 telefonemas. Um deles, liguei para o Sérgio Maia, dono da Trustco, que é uma empresa de consultoria do Rio Grande do Sul, e ele foi presidente do Grupo Sonai, no Brasil. Ele presidiu o Grupo Sonai durante 5 anos, uma empresa de 20 mil funcionários, 5 bilhões de faturamento anual, vendeu para o Grupo Walmart, valorizou extremamente a empresa, era uma das mentes mais brilhantes de varejo que eu conhecia, e uma pessoa espetacular. Liguei para ele, peguei um avião, fui para São Paulo, ele estava fazendo uma baldeação no aeroporto de Congonhas, sentamos no restaurante de Congonhas para conversar, coloquei para ele o desafio, e ele imediatamente assumiu o desafio e falou: pode contar comigo, eu estou dentro do barco. Eu fiz um outro telefonema em que eu abri as portas para a Álvares & Marçal, que era uma empresa especialista em gestão de reestruturações, com quem o ex-presidente já vinha conversando, meu sogro já vinha conversando com a Álvares & Marçal. Nós já havíamos, em 2008, já começado a perceber que nós precisávamos reestruturar a empresa, né? O Luigi me chamou para eu opinar sobre isso, e estávamos conversando com a Álvares & Marçal. Eu liguei para a Álvares & Marçal e falei: olha, venham para cá. E eles são especialistas em situações complexas também. Bom, e entre outras pessoas, formei uma sala de crise, peguei o 3º andar onde fica a presidência da empresa no Rio de Janeiro, peguei todas as salas de reuniões que tinham ali, montei filiais de empresas de consultorias e escritórios de advocacia que iriam me auxiliar. Na sala central de reuniões eu montei o War Room, a sala de guerra, a sala de crise, e começamos o trabalho. No dia seguinte eu fui junto com o Gerson conversar com o juiz da 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em que eu fui me apresentar para ele, me apresentar como genro do Luigi e dizer: olha, a empresa está numa espiral de morte. Fui convidado para assumir a empresa. Você vê algum problema, algum conflito de interesse, alguma situação, se o senhor quiser, se a excelência quiser designar algum interventor, algum administrador judicial para acompanhar os meus atos de gestão, não tem problema nenhum, nós não vamos indeferir o pedido, nossos advogados não vão indeferir o pedido, e digo até mais, eu me disponho a vir aqui uma vez por semana para prestar contas de tudo que eu vou fazer na empresa. O juiz concordou, falou: não vejo problema nenhum, então oficializamos a minha nomeação. E a outra coisa que eu fiz em seguida foi sentar no caixa da empresa. Isso que eu aprendi. Uma empresa, quando entra em crise, a primeira coisa que você tem de fazer é sentar no caixa da empresa. É a única coisa que você não pode delegar para ninguém. Você tem de pegar o caixa, de preferência colocar 5 pitbulls na frente, e toda vez que alguém quiser um cheque para pagar alguma conta, ele primeiro tem de passar pelos pitbulls, depois ele pergunta para você, e você diz se paga ou se não paga a conta. Porque nesse momento, gerir o dinheiro da empresa é uma situação absolutamente necessária.
desembarquei pessoas que eu percebi que não iriam conseguir me acompanhar no processo. Eu tive de afastar 6 executivos da empresa, ou porque eu percebi que eles não teriam apoio da base de colaboradores das suas áreas para poder fazer as mudanças que a gente ia precisar fazer, ou porque realmente eles não tinham um perfil para poder segurar aquele rojão e também para poder compor aquela nova empresa que a gente precisava criar. Porque eu sabia que daquelas cinzas a empresa não ia sair do mesmo jeito que ela entrou, ela ia sair diferente. E o que eu fiz foi promover pratas da casa. Eu peguei talentos que tinham dentro da empresa e os promovi. Então, por exemplo, na área financeira, eu afastei o diretor financeiro e tinha um executivo dentro da área financeira, um gerente, que ele foi diretor de finanças da Lojas Americanas. E ele estava numa posição de muito pouca expressão. Eu, na hora, o promovi para diretor financeiro. Então, algumas dessas mobilizações também deram uma injeção de motivação brutal na equipe. Porque a equipe estava totalmente apavorada. Vocês podem imaginar o desejo das pessoas de conseguir pegar o primeiro emprego e ir embora dali, daquela empresa que apareceu no Jornal Nacional como uma organização criminosa. Então, de alguma maneira também eu tinha de valorizar aquelas pessoas que tinham uma liderança muito forte dentro da companhia, para que na hora que elas subissem e dissessem, empunhasse a bandeira de, olha, vamos fazer o turnaround dessa empresa, quem estivesse embaixo e fossem seguidores desses disserem, eu vou junto com você. E no fim deu certo. Comecei um roadshow muito intenso. No meu primeiro dia, dividindo o dia entre ver o que estava acontecendo com o caixa e conversar com o juiz, conversar com advogados, etc., eu comecei a fazer grupos em que eu reuni todos os líderes da empresa para me apresentar para eles, dizer quem que eu era, explicar o que eu ia fazer. E eu nunca tratei os funcionários, isso é uma outra coisa que eu aprendi. Numa crise, você não pode tratar o funcionário como criança. Você tem que ser muito honesto com ele, você tem que dizer para ele, olha, a situação é grave, a crise é grave, nós corremos um risco muito grande, mas eu acredito que a gente vai vencer no final, haja o que houver. Então, para a gente poder vencer, nós vamos ter de fazer isso. E fiz um alerta muito grande. Eu disse, olha, a partir de agora, número 1, não vamos mais comprar produtos de empresas que importam do exterior. Não vamos. E nós só vamos voltar a comprar produtos nacionalizados na hora que a gente souber de quem a gente está comprando. Então, essa é a primeira decisão. Segunda decisão, toda e qualquer contratação está proibida. Todo e qualquer gasto, todo e qualquer investimento, nada é permitido, exceto aquilo que é necessário para garantir a sobrevivência da empresa. E se você tiver dúvida se é necessário, se é vital ou não é vital, então não gaste o dinheiro. Porque a partir de agora, todo e qualquer centavo dessa empresa vale ouro para a gente. Muito bem. Começamos um diagnóstico dos efeitos colaterais. Toda empresa tem aquilo que a gente chama de plataforma de negócio, ou cadeia de valor. Toda empresa tem um coração. Qual é o coração de uma empresa de varejo? O que é que gera riqueza numa empresa de varejo? Em primeiro lugar, as suas relações com fornecedores e, naturalmente, o resultado dessas relações, que é ter bons estoques, bons produtos na prateleira para o consumidor. As nossas relações com fornecedores estavam de pernas para o ar. Vocês podem imaginar. Os fornecedores desesperados, a linha de frente da empresa, toda a área comercial, procurando acalmar os fornecedores e dizendo, não, calma, vai dar tudo certo. A empresa alavancada. Puxa, quando é que você vai pagar aquela fatura do produto do Natal? Olha, espera que as contas estão bloqueadas, a gente não tem acesso ao dinheiro. Então, por favor, espera. E os estoques em deterioração. Muito bem. Capital de giro, como eu já expliquei, explodiu. Totalmente apropriado e bloqueado. Então não tinha capital de giro. Relações com clientes e redes de loja. Terceiro lugar. Uma empresa de varejo vive de conseguir bons produtos com seus fornecedores, que ela compra com dinheiro, com prazo de pagamento, bota na prateleira, vende para o cliente o mais rapidamente possível e vive dessa bicicleta. Muito bem. A relação com os clientes, primeiro, os clientes vendo no Jornal Nacional, vendo a empresa não conseguindo reabastecer, repor os estoques dos produtos nas lojas. Então, os clientes começaram a ficar desconfiados. E a nossa rede de lojas começou a sofrer ataques, porque muitas das lojas eram alugadas. Os locadores começaram a ligar para nós. Escuta, que história é essa da Casa e Vídeo? Alguns shopping centers, preocupados com fenômenos semelhantes de outras redes de varejo, e que quando uma empresa de varejo vai à falência, aquela loja fica bloqueada num shopping center durante um tempo indeterminado, até que se desembarace a falência, a massa falida.
E aí a empresa, o shopping fica sem poder usar aquele ponto de venda. Então as lojas começaram, os locadores começaram a ficar desesperados. E o quarto pilar da cadeia de valor é a publicidade, né? Varejo é isso. É mídia, produto e cliente na loja. É assim que funciona esse negócio. Nós não tínhamos mais um centavo para fazer publicidade. A empresa que tinha sido uma das maiores anunciantes do Brasil, zero de anúncio. Marketing batia na minha porta, e era minha esposa. Fernando, deixa a gente colocar um anúncio no jornal. Não, zero. Nós não vamos gastar um centavo até a gente avaliar o tamanho do dano nesse coração. E a marca fraturada. A marca, assim que eu assumi, uma das primeiras pessoas que eu embarquei no comitê de crise foi uma empresa especializada em gestão de imagens de empresas em situações complexas. Eu trouxe essa empresa, especialista em crise, e nós começamos a fazer um trabalho que era, a nossa primeira missão é não deixar a Casa e Vídeo para as páginas policiais do jornal. A gente tinha de manter a Casa e Vídeo no caderno de economia. Fale mal da gente, mas fale no caderno de economia, que pelo menos a gente está falando com o público, que são, na maioria das vezes, empresários ou executivos de empresas e que vão conseguir interpretar melhor aquelas notícias. Muito bem, mas o fato é que o coração da Casa e Vídeo, aquela plataforma de negócios, estava extremamente fraturado. Bom, então o que nós tínhamos de fazer? Qual é a jornada de gestão de uma crise corporativa? Em primeiro lugar, tendo ou não um incidente violento, como foi o caso, que disparou uma crise brutal, a primeira coisa a fazer é salvar a plataforma, é salvar o coração. O coração não pode parar. Tem de remendar, dar um choque, fazer alguma coisa, mas ele não pode parar. Então a primeira coisa era conter a crise, estancar o sangramento que a empresa estava vivendo e garantir que a empresa sobrevivesse. A empresa não podia quebrar. Nós tínhamos de manter a plataforma viva e operando. Esse período de salvamento aconteceu de novembro de 2008 até janeiro de 2009. Na segunda fase, salvado o coração, nós tínhamos de estabilizar o coração. Aí é uma fase de redimensionar a plataforma, de redimensionar o tamanho da empresa, recuperar o nível de atividade. Isso aconteceu de janeiro a abril de 2009. E a terceira fase é, agora que o coração está começando a ficar de pé, ativa o coração e bota ele para funcionar de novo. Então ativa a plataforma para ela voltar a crescer, porque aí a gente tem de começar a gerar um superávit para pagar o que a gente deve, trazer os fornecedores de volta e conseguir botar a empresa de pé de volta. Isso aconteceu de maio a setembro de 2009, e essas duas fases, de estabilizar e de crescer, são fases cruciais para você resgatar a confiança do mercado, dos credores na empresa, e também de eliminar o risco de falência. Porque a primeira coisa a fazer na hora de salvar uma empresa é eliminar o risco de falência. Porque se paira a sombra da falência, a nuvem da falência por cima da empresa, ninguém faz negócio com essa empresa. Então, essa era uma prioridade nossa. Muito bem, o que a gente fez para salvar a empresa? Qual foi a primeira coisa? Em primeiro lugar, uma estratégia que nós chamamos de cash preservation, preservação do caixa. Vulga economia de guerra. Nós dissemos o seguinte, olha, nós só vamos pagar aquelas contas que são fundamentais para poder abrir a loja amanhã. Então a gente precisa pagar água, luz, salário, porque se não funcionar não vai abrir a loja, segurança da loja, frete e manutenção. Era a única coisa, a loja tinha de operar. Então foi a primeira coisa. Logo que eu assumi, no meu primeiro dia de trabalho eu disse 14 nãos. Porque sempre tem assim, não, mas olha, isso aqui a gente não tem que pagar, essa conta tem que pagar. Porque se não pagar essa conta, vai acontecer isso, aquilo. Eu perguntava, nós vamos morrer? Não vamos morrer, então não vamos pagar. Por quê? Porque nós não sabíamos o que ia acontecer com a empresa. Então nós tínhamos de segurar o caixa, o pouco caixa que a gente tinha. Bom, peguei Álvares a Março. Álvares a Março teve a primeira missão, reestruturar a área financeira da empresa. Álvares a Março assumiu o financeiro, reestruturou todos os processos de gestão financeira, colocaram um pitbull de altíssima competência, que era o Ricardo Paes, que ele sentou no caixa, ele tomou conta do caixa da empresa, e na época eu fiz uma coisa que era fundamental. Eu disse para ele, Ricardo, você tem mais poder que o presidente dessa empresa para poder tomar decisões do caixa da empresa. Por quê? Porque é o seguinte, eles iam bater na porta do pitbull, o pitbull ia dizer não, aí iam bater na minha porta. E eu tinha de dizer para eles, olha, você conversou com o Ricardo? O que o Ricardo disse? A gente pode pagar essa conta? Não, não pode. Então não vamos pagar, então não adianta vir falar comigo. Eu tinha de dar esse empowerment para ele. E montamos uma controladoria forte. Eu precisava, em curto espaço de tempo,
ter informação para tomar decisão. Então eu precisava de um fluxo de caixa extremamente atualizado, preciso e com informações do dia a dia. Muito bem. Em paralelo, nós disparamos uma frente, uma intervenção que era, na verdade, uma frente, um esforço muito grande de negociações com o juízo criminal para poder desbloquear as contas correntes. Então, eu fiz uma série de visitas ao juiz, uma série de reuniões. Numa das reuniões, nós levamos 6 pessoas para ajudar a explicar para o juiz que se as contas não fossem desbloqueadas, a empresa ia quebrar. E o juiz tomou decisões favoráveis ao desbloqueio das contas. Só que, na verdade, ele tinha tomado uma decisão que era o seguinte: ele fez um ofício, ele fez um despacho dizendo, olha, liberem as contas da Casa e Vídeo para operações em dinheiro a partir do dia 25 de novembro. Então, o juiz concordou, ele falou, não, Fernando, então vamos dizer o seguinte, vamos concordar que do dia 25 de novembro para frente, essa empresa entrou nos eixos. Do dia 25 para trás, aquilo que foi gerado vai ficar na conta, até a gente descobrir, a gente apurar os fatos. Do dia 25 para frente, então essa empresa tem o direito de viver e tem o direito de provar que é inocente. Então vamos liberar. Só que o problema é o seguinte, quando esse despacho foi para o Banco Central, e o Banco Central que oficia os bancos para bloqueio e desbloqueio das contas, o Banco Central interpretou aquele despacho como sendo o seguinte, liberem apenas os recebimentos em dinheiro. Cartão de crédito e débito não é dinheiro, na interpretação do banco. Então, no dia 26 de dezembro, minha primeira reunião do dia, logo depois do Natal, foram com os nossos 2 banqueiros. E eu todo feliz, porque eu fui dizer, bom, eu agora, a partir de hoje, eu tenho acesso ao crédito rotativo dos cartões. Nós, a partir do dia 26 de novembro, começamos as vendas que nós teríamos direito a acessar. Dia 26 de dezembro, eu poderia começar a acessar o crédito rotativo. E os 2 banqueiros disseram, puxa, Fernando, mas olha, está aqui, ó, abriu a pasta, está aqui o ofício do Banco Central, eu não posso liberar esse dinheiro. No próprio dia 26 de dezembro, eu desci na mesma hora, pus uma gravata, fui correndo para o juiz, bati na porta dele, cadê o juiz? Recesso, estava de férias, só voltava dia 7 de janeiro. E nós íamos ficar naquela situação até o dia 7 de janeiro. E qual era o problema? O problema é que de 74% a 80% de todas as vendas da Casa e Vídeo eram feitas em cartão de crédito e débito. Então tinha um problema. O dinheiro que tinha na conta a gente não podia acessar. Toda a venda do Natal e todas as vendas que estavam acontecendo naquele momento, a gente não podia pôr a mão naquele dinheiro. Então nós estávamos gerando uma riqueza que a gente não podia acessar aquela riqueza. Bom, iniciei uma frente de comunicação. A imprensa foi a público dizendo a Casa e Vídeo é uma organização criminosa. Qual que era a estratégia que eu podia assumir na época? Puxa, eu tenho de dar um choque de transparência. Eu tenho de dar um choque de credibilidade. Então, eu comecei um trabalho de comunicação muito forte. Na época, a Casa e Vídeo, até aquele momento, a Casa e Vídeo nunca tinha aparecido no jornal. Só que eu tive de mudar aquilo. Porque a Casa e Vídeo precisava de um rosto, precisava de um interlocutor, precisava de alguém para falar com a imprensa. E numa situação dessa, se você não fala com a imprensa, aí a imprensa parte para o jornalismo investigativo. Que é bom, então peraí, então vamos descobrir o que tem de errado. Não tem nada de errado, vem conversar com a gente, deixa eu te apresentar a empresa. Então alguém tinha de pôr a cara, e esse alguém fui eu. Eu fui, nós decidimos que eu seria o único porta-voz da empresa, ninguém da empresa podia falar com a imprensa, só podia falar comigo, e que não é fácil, porque a cada 10 vezes que você conversa com a imprensa, você acerta 6 vezes. Porque a imprensa está querendo buscar um deslize seu para poder colocar o sensacionalismo no jornal. Porque falar das coisas boas da empresa, aquilo não tinha aderência nenhuma para o jornalista. Muito bem. E comecei um trabalho de simplificação da estrutura. Como eu tinha afastado alguns executivos, eu aproveitei aquele desembarque para poder simplificar algumas coisas. Na verdade, não era nem enxugar, era simplificar. Então, por exemplo, como eu tinha afastado o executivo-chefe da área de internet, e a nossa internet estava numa operação basal, o que eu fiz? Eu chamei o executivo que cuidava de toda a rede de lojas físicas e disse para ele, olha, a partir de agora, você vai cuidar das lojas físicas, da loja virtual e do televendas. E eu vou mudar o teu cargo. Você não vai mais ser gerente geral de lojas. Você vai ser gerente geral de multicanal. E você vai garantir que todos esses 3 canais estejam sintonizados e falando a mesma língua. Muito bem, então essa simplificação tinha como objetivo ganhar um pouco de agilidade naquele momento. Chamei o chefe do nosso escritório de projetos e processos da empresa, perguntei, Gilberto,
me traga o portfólio de projetos de intervenções da companhia. Ele sentou comigo e me apresentou uma planilha com 96 projetos em andamento. Com PMOs, gestores de projetos, cuidando daqueles projetos, consumindo recursos, tempo de gestão dos executivos, pessoas. Eu perguntei, dessa lista de 96 projetos, quantos, se a gente não fizer, nós vamos quebrar? 10 minutos. 6 projetos. Eu falei, os outros 90, você pode parar agora. Nós não vamos fazer. Ele olhou para mim e falou assim, não, mas como assim? Caramba, nós temos 96 projetos, tem equipes de trabalho. Eu falei, para tudo. Para tudo. É aquela história. A empresa sofreu um acidente. Você está no acostamento. A coisa que você mais quer na sua vida não é um clínico geral. Não é um nutricionista. Você quer um paramédico. Aliás, você nem quer ver um médico. Você quer ver um paramédico. Então, naquele momento, é o seguinte, olha, esse coração, o que esse coração precisa para bater? Depois, o que é melhoria, nós vamos fazer depois. Agora é salvamento, é operação de guerra. Muito bem. Nossas lojas começaram a sofrer rupturas de estoques. As nossas lojas começaram a ficar, como se diz no jargão do varejo, desdentadas. O que é isso? Você chega na prateleira da loja e você tem buracos. Então, por exemplo, puxa, edredom. Caramba, se você puser todos os edredons que tem disponíveis empilhados, né, em profundidade, você vai ter uma prateleira com edredom, o resto tudo vazio. E ficava assim, cheio de buracos na loja. E o pouco que eu aprendi de varejo é que a pior coisa para espantar o cliente é a loja desdentada. Porque ele entra na loja, ele viu o que está acontecendo no jornal, ele fala, puxa, a empresa vai quebrar. Essa empresa está indo para o buraco. E eu sempre, eu gostava, quando eu pegava táxi, o meu termômetro da opinião pública era um motorista de táxi. Porque eu sempre me passava por um paulistano turista, né, não tenho sotaque carioca. Eu perguntava, escuta, eu estou chegando agora no Rio, eu estou querendo fazer compras na Casa e Vídeo, tem essa Casa e Vídeo aqui que dizem que é bacana, né? Poxa, onde é que tem uma Casa e Vídeo? Aí ele me contava tudo o que estava acontecendo na loja, tudo o que estava acontecendo na empresa. E aí um dia eu estava indo para a administração da Casa e Vídeo, de táxi, e o motorista me disse, puxa, agora eles estão com problema, a loja está ficando desdentada. Então outro dia eu fui lá, tinha um monte de buraco na prateleira, não tem produto na prateleira, a empresa está indo, puxa. Tanto que esse final de semana eu queria comprar um ventilador de teto, nem fui na Casa e Vídeo, porque eu sabia que não ia ter. Quando eu cheguei, eu falei, Carlos, por que as prateleiras estão ficando desdentadas? Ele falou, porque é o seguinte, por exemplo, tem aqui uma prateleira de produtos que são DVD players e microsystems. Pô, acabou. Não tem mais para repor e deixa a prateleira vazia. Eu falei, gente, não tem alguma coisa no estoque? Tem. O quê? Pô, a gente tem boia de piscina para chuchu, porque a gente tinha se estocado de boia de piscina para o Natal. Eu falei, rapaz, bota boia de piscina na prateleira do DVD. Não, mas Fernando, pelo amor de Deus, isso é crime. Nosso mundo do Connect, o mundo do áudio e vídeo, não vai ter boia de piscina no áudio e vídeo? Cara, pelo amor de Deus, bota qualquer coisa na prateleira. O cliente não pode ver a loja vazia. Né? No dia seguinte, a gente começou a tapar os buracos, e aí a gente começou a ver algumas coisas curiosas. Né? Por exemplo, essa prateleira só tinha copo. Ó, tá vendo? Copos e copos, e era ponta de estoque, que ninguém queria. Né? Mas pelo menos tinha copo lá. Eu fui num domingo à noite visitar a loja de Ipanema, e estava um bando de gente dentro da loja. Eu falei, não, aconteceu alguma coisa. Tem alguma coisa errada na loja. Quando eu fui ver que a gente tinha um excesso de cadeiras de praia. O pessoal da loja, como eu falei, o pessoal de operação de loja, eles eram fantásticos. Encheram as prateleiras de cadeira de praia. E todo mundo comprando cadeira de praia, porque é alto verão, um bando de turistas. Então a loja cheia de gente saindo com cadeira de praia debaixo do braço. Era o que a gente ia para vender. Mas pelo menos todo mundo passava, opa, está acontecendo alguma coisa na Casa e Vídeo. A Casa e Vídeo sempre tinha alguma coisa de diferente. Muito bem. Então, só que às vezes tinha algumas situações do tipo, né? Puxa, ó, o que a gente tem aqui no estoque é lata de lixo. Bota a lata de lixo na prateleira. TV de plasma. Né? TV de plasma, a gente não aceitava cartão de crédito e débito. Quem quer comprar televisão de LCD? Ninguém quer comprar. Então bota as televisões lá na prateleira. Vai fazer o quê? Paciência. E aí eu fui fazer um passeio pelo depósito, pela central de distribuição, por aqueles 80 e poucos mil metros quadrados. E aí, daqui a pouco eu vou mostrar imagens estarrecedoras de como estava o nosso estoque. Mas quando eu fui ver, a gente tinha uma quantidade exorbitante de títulos de DVD encalhados. Uma quantidade absurda. Falei, ótimo. Pegamos o telefone, de lá do depósito. Foi o seguinte, ó. A gente não tem boia de piscina e piscina? Bota na entrada da loja,
bota as bacias de piscina, enche de DVD. E tinha assim, caramba, títulos e títulos do Bob Esponja, do show da Xuxa. Eu falei, cara, bota lá e vende esse negócio. Vende isso, ocupa a loja. Então você entrava nas lojas, um bando de DVD. Ah, e tem um detalhe. A Casa e Vídeo sempre teve uma característica, como a loja era pequena e você precisava pôr muito produto, não tinha um espaço sem produto. Só que aí, olha a parte aérea das prateleiras, todas vazias. E aquilo dá uma impressão de que a loja está morta, de que não tem nada lá na loja. O gerente geral de loja teve uma ideia fantástica. Ele falou, Fernando, posso comprar papel crepom? Custa barato. Olha o que eles fizeram. Os funcionários recortaram tiras de papel crepom, penduraram nas lojas, parecia que a gente estava em clima de festa. E você não conseguia ver as prateleiras em cima vazias. Então você achava que a empresa estava tudo bem. Né? A gente tinha de ganhar tempo. Essa é a história. Você está numa gestão de crise, o coração está quase desligado, está quase morto. Você tem de ganhar tempo. Né? Então, e os produtos que a gente tinha em excesso no estoque, botávamos as meninas das lojas com o microfone na frente, fazendo campanhas. Atenção, a grande promoção do dia! Centrífuga, um preço imbatível, não sei o quê. Todo mundo achava que, puxa, caramba, olha, a Casa e Vídeo tá fazendo uma grande promoção. É o que tinha no estoque, entendeu? E a gente precisava gerar dinheiro, precisava vender, bota ali, bota o pessoal para vender. Muito bem. Dia 8 de janeiro, na verdade, no dia 7 de janeiro à noite, tomamos uma decisão difícil. Suspendemos a aceitação de cartões de crédito e débito em toda a rede. A decisão, na verdade, era muito clara. Nós tínhamos de proteger todos os estoques que nós tínhamos. Nós estávamos queimando os estoques para gerar um dinheiro que a gente não podia pôr à mão. Os fornecedores pararam de fornecer. Não podíamos pôr a mão no dinheiro. Nós tínhamos de fazer alguma coisa. Naquela época, eu me lembro, naquela noite, na 7 de janeiro, às 19 horas, eu estava na cabeceira da mesa da sala de crise, tinham 16 pessoas na sala de crise, de advogado a financista. Eu perguntei, gente, o que a gente faz agora? Paramos de aceitar os cartões ou não paramos? Por quê? Porque, esqueci de falar, lembra que eu falei que o juiz ia voltar de férias no dia 7? Então, dia 7, fomos eu e o Gerson lá, conversar com o juiz. Falei, juiz, olha, você viajou de férias e a gente continua não acessando os cartões. Falei, pô, mas não é possível um negócio desse, como assim? Não, agora eu vou fazer um despacho, pode ficar tranquilo, daqui a um mês vai estar resolvido o problema. Falei, caramba, como um mês, pelo amor de Deus, a gente está pendurando o papel crepom porque a gente não está aguentando esperar esse negócio. Como assim um mês? Ah, não, vai demorar um mês. Falei, não é possível. Tá bom, vai. Ele pôs lá 5 dias úteis no despacho. As operadoras de cartão teriam de prestar contas com ele, de fazer a segregação de valores, fazer o cut-off, etc, etc. Quando a gente chegou na Casa e Vídeo, a gente ligou para as operadoras de cartão e perguntamos, em quanto tempo vocês vão atender o pedido do juiz? Resposta, não temos a menor ideia, porque nunca pediram isso para a gente. Então, a gente falou, bom, então é o seguinte, agora a gente não sabe por mais quanto tempo a gente vai ficar sem acessar esse dinheiro. E aí, na época, eu me lembro muito bem, naquela noite, que eu perguntei, o que vocês acham que a gente tem de fazer? Exatamente metade da sala disse, suspende os cartões. E a outra metade disse, você está louco, você vai quebrar a empresa, não suspende os cartões. E eu olhava, exatamente metade. Aí eu parei, raciocinei, e puxa vida, e agora? Aí tinha uma aposta. O risco era muito alto, mas tinha uma aposta. Falei, olha, 20 anos essa empresa está no Rio de Janeiro. Ela nunca decepcionou o cliente. Tem uma marca forte. Todo mundo sabe que é essa empresa. Vamos apostar na força da marca. Peguei o telefone, chamei o executivo que cuidava da área de tecnologia, falei, Fábio, despluga o sistema, desliga o sistema de cartão de crédito e débito. Aí ele falou, você vai quebrar a empresa, tá maluco? Por quê? Porque 80% das vendas acontecem no cartão. Agora a gente vai quebrar. Falei, desliga. O máximo que pode acontecer é a gente se arrepender. Aí você liga de novo. Eu te aviso, você liga de novo. Mas vamos desligar. Chamei o gerente geral de lojas e disse, Carlos, liga já para todos os gerentes de loja e avisa para eles que amanhã, quando eles abrirem a loja, não vai mais ter cartão funcionando. E eles vão ter de dar uma desculpa para os clientes. Porque aí o cliente vai chegar com um carrinho na boca do caixa e não vai ter como pagar as compras dele. Você vai ter um grande problema para lidar. Bom, e no fim, aconteceu o inesperado. As vendas só caíram 20%. Os clientes aceitaram o desafio. Eu cheguei a vivenciar uma situação de uma senhora, numa loja nossa em Botafogo, de uma senhora que ela
chegou com um carrinho cheio de compras, na boca do caixa. Quando ela deu o cartão, o moço, olha, a gente está com um problema aqui na nossa máquina de cartão, não estamos aceitando cartão. Ela disse, puxa, mas eu não tenho nem dinheiro nem cheque. Ela falou, puxa, ela falou, olha, eu vou fazer o seguinte, meu marido está lá no carro, eu vou pedir dinheiro para ele e já volto. Aí eu falei, pronto, perdemos a venda. Mas eu fiquei esperando. Eu falei, não, vamos esperar. Daí a pouco ela voltou com o dinheiro. Foi lá, pegou o marido, foram no caixa eletrônico, tiraram o dinheiro, pagaram e saíram. Então aquilo mostrava a força da companhia. Então eu falei, pronto, agora a gente tem aquilo que a gente precisava para saber. Nós temos o cliente do nosso lado. As vendas só caíram 20%, a medida acabou salvando a empresa. Bom, a partir daquele momento, nós entramos na fase de estabilização. Por quê? Como as vendas só caíram 20% por causa dos cartões, aconteceu uma coisa extremamente curiosa. Porque tudo que a gente vendia gerava dinheiro vivo. E não mais recebível de cartão de crédito que a gente não conseguia antecipar. Então o que nós fizemos? Nós começamos a pegar o resto do nosso estoque e gerar um dinheiro que a gente podia pôr a mão nele. E aí era a hora de começar a ativar a plataforma. Era a hora de começar a dar choque no coração e fazer o coração começar a se levantar. Então, nós tínhamos uma chance única. Pegar aquele restinho de estoque, gerar dinheiro com aquele restinho de estoque, e gerando dinheiro com aquele restinho de estoque, nós começaríamos a gerar alguma riqueza e começaríamos a colocar oxigênio nesse organismo. Fizemos uma nova estratégia, uma nova intervenção, chamada Inventory to Cash, que é você queimar o estoque. Eu comecei a chamar fornecedores nossos de produtos que estavam encalhados e disse, olha, a gente precisa fazer uma grande queima. Eu preciso colocar isso aqui para vender a preço imbatível, que a concorrência, mesmo que queira, não vai conseguir bater. Porque o nosso perigo, o que era? Você lança uma promoção para salvar a empresa, aí a concorrência vai no outro dia, a Ricardo Eletro estava entrando no Rio de Janeiro e dizia, olha, se você encontrar mais barato do que a minha empresa, eu te dou 10% a mais de desconto na boca do caixa. Então tinha de ser alguma coisa realmente imbatível. E estabelecemos uma ordem. Chamamos um pessoal de compras e dissemos, olha, esse pouco dinheiro que a gente vai ter, vocês só vão comprar produtos de alto giro e alta margem. Deixa o ego de lado. Esquece que você não vai ter notebook Sony na prateleira da loja. Agora não é hora disso. O que dá boa margem? Assadeira? Então vamos comprar assadeira. Vende rápido e tem boa margem? Vamos comprar assadeira. Tábua de passar roupa? Vamos vender tábua de passar roupa. Esquece o microsystem. Vamos vender tábua de passar roupa. É isso que a gente tinha de fazer. A gente tinha de fazer o coração voltar a bater. Então a gente tinha de injetar sangue nele. A gente tinha de colocar dinheiro para colocar produto na prateleira e mídia para começar a dizer para o cliente, nós estamos vivos. Chamei a minha esposa, Carolina, falei, Carolina, nós agora vamos começar a dar uma mesada para o marketing. Você que antes fazia páginas e páginas de jornal, páginas e páginas de encarte toda semana, televisão, etc. É o seguinte, 0 de televisão, 0 de anúncio de jornal, vamos fazer uma página de encarte. E começamos a colocar sangue no coração. E a plataforma reagiu muito bem. A plataforma começou a reagir muito bem. Era a prova de que realmente o coração ainda estava vivo. E começamos uma intervenção que foi uma intervenção dura. Começamos a fazer um planejamento para uma redução drástica de custos. A empresa era uma empresa que estava grande para a situação que nós tínhamos de estoque e de vendas. Então nós chamamos todos os executivos da empresa, eu disse para um por um deles, você tem uma semana para me apresentar um plano em que você vai me dizer o seguinte, olha, esse é o organograma da minha área hoje, do meu departamento hoje, está assim que a gente está estruturado, esse é o meu headcount, esse é o número de pessoas que eu tenho. E está aqui a minha sugestão do que a gente precisa para sobreviver. E a ordem era muito clara. O que é que a gente precisa para sobreviver? Não, mas olha, se eu cortar um pouco mais do que eu estou cortando aqui, o meu tempo de resposta para atender uma necessidade de manutenção da loja não é mais de 4 horas, é de 24 horas. Meu amigo, não tem problema. Para quem está, de novo, no acostamento da estrada quase morto, não atender em 4 horas, atender em 24 horas, não tem problema. O máximo que pode acontecer é trocar a lâmpada no outro dia. Né? Mas reduza. Muito bem. Dia 15 de janeiro, eu acordo, na verdade no dia 16 de janeiro, eu acordo às 6 da manhã com um telefonema de um dos nossos advogados, Leandro Carriello. Ele me liga e diz, Fernando, estamos com um problema. Um dos nossos maiores credores, que era um fornecedor de brinquedos, havia entrado com um pedido de arresto na vara civil.
Ele falou, olha, agora nós temos um problema para resolver. Tem um cliente, nós tivemos uma primeira ação de execução grave de um fornecedor, de um credor nosso. Na hora que ele falou aquilo, aquilo ali me baqueou na hora. Eu falei, opa, por quê? O que eu fui? E eu, na época, né, Leandro, você pode me esclarecer de novo? Me lembra o que quer dizer um pedido de arresto? Né? O pedido de arresto é o seguinte, porque para mim era simplesmente assim. O pedido de arresto era, vão nas lojas e na central de distribuição tirar tudo que é produto da Casa e Vídeo deles, que vão levar embora. Não, Fernando, mas não é só isso. Se ele tem a causa deferida, o pedido deferido, o juiz pode designar um oficial de justiça para ficar na boca do caixa de cada loja ao final do dia, sangrando o caixa, tirando 30% da receita para poder pagar a dívida. Eu falei, opa, aí o problema. Por quê? O risco do chamado efeito manada. Eu fiz uma conta na hora muito simples. Eu falei, primeira coisa que vai acontecer, vai haver uma série de follow-me's ou me toos, que a gente chama, né, os imitadores. Um fornecedor vai fazer isso, todo o mercado vai ficar sabendo, aí vai vir uma enxurrada de pedidos de arresto. Eu fiz uma conta, meia dúzia de pedidos de arresto quebram inteiro. Então, nós tínhamos esse receio. Só para vocês terem uma ideia, daquele dia em seguida, em 11 dias, nós tivemos 868 pedidos de protestos. Os fornecedores ainda não tinham descoberto o arresto. Tinha um só descoberto o arresto. Muito bem. Primeira coisa, nossos advogados iniciaram uma nova frente de defesa, que era se defender do pedido de arresto. Nós ganhamos a primeira, o pedido foi indeferido, o fornecedor recorreu ao pedido, o pedido foi indeferido de novo. Aí o Leandro me liga, Fernando, sabe o que vai acontecer? Ele agora já está instrumentado, já está capacitado a entrar com pedido de falência. Eles vão pedir a nossa falência. E eu já sei que eles vão fazer, porque já fizeram o que vão fazer. Eu falei, opa, então agora a conversa é diferente. Na mesma hora, nós convocamos todo o comitê de crise e disparamos uma nova intervenção. Elaborar um plano de recuperação judicial. Agora era a hora de salvar a plataforma. Porque o coração, ele estava quase morto. Nós começamos a colocar o coração de em pé, ele começou a ser atacado pelos fornecedores que são parte da nossa cadeia de valor. Naquela hora eles começaram a ser atacados e a gente falou, bom, agora está na hora da gente salvar essa empresa. E aí, na verdade, a recuperação judicial era um caminho para proteger a empresa deles mesmos. Porque, de novo, meia dúzia ou poderiam dar certo, ou, se pedissem a falência, o que ia acontecer? Eles iam perder. A recuperação judicial, ela traria uma vantagem, que era romper aquele ciclo de deterioração. Por quê? Porque a recuperação judicial, ela blinda a empresa contra ações de execução. O seu pedido sendo deferido, todas as ações de execução de credores são congeladas, por tempo até que a decisão seja, a recuperação seja julgada. Né? Então nós teríamos mais algum tempo para recompor a plataforma. E tinha uma vantagem adicional. Nós conseguiríamos sair da vara criminal e levar a empresa para a vara empresarial, que é uma vara que vive de salvar empresas em crise. Então era um juiz extremamente, uma juíza, na verdade, Maria da Penha, extremamente experiente em salvar empresas em crise econômico-financeira. Era para lá que a gente tinha de ir. Então, iniciamos às pressas a construção de um plano de recuperação judicial. Dia 30 de janeiro foi o dia mais doloroso dessa jornada toda. Nós tivemos de fazer a nossa primeira demissão em massa. Fizemos 1.300 demissões e fechamos 8 lojas. Isso foi numa sexta-feira, eu acompanhei as demissões pessoalmente, eu conduzi o processo de ponta a ponta, foi impressionante, nós não tivemos um protesto, nós tivemos o sindicato, foi com um caminhão de som para a porta de lojas para tentar fazer tumulto, os funcionários da loja saíram, foram até o caminhão do sindicato e disseram, olha, nós não queremos tumulto, a gente ama essa empresa, a gente não precisa disso, nós vamos sair com dignidade. E aquilo emocionou todo mundo na época. Muito bem. Na segunda-feira, então isso foi na sexta-feira, na segunda-feira eu preparei uma mensagem para estar em todos os lugares, em todas as 61 lojas que agora ficaram e a central de distribuição, nós preparamos uma mensagem. Caros associados, a última sexta-feira foi para todos nós um dia de despedidas, de dor e muita tristeza. Para preparar a empresa para as novas condições do mercado, a Casa e Vídeo teve de abrir mão de profissionais que, para muitos, eram também colegas de longa data.
eram pessoas queridas. Infelizmente, tornou-se inviável continuarmos operando com os custos que a empresa apresentava. Agora, esse é um capítulo encerrado na nossa história. Não estão previstas novas demissões ou novos fechamentos de lojas. Você que está com a gente hoje é a nossa Casa e Vídeo. Podemos estar um pouco menores, mas continuamos com a mesma essência que torna esta empresa única. Neste momento, é fundamental mantermos a cabeça erguida e seguirmos em frente. Precisamos de você para continuar a cumprir a missão da Casa e Vídeo com serenidade, profissionalismo e bom atendimento aos nossos clientes. Para ouvir você e tirar as suas dúvidas, criamos uma central de atendimento de recursos humanos. Você também poderá ligar para a nossa ouvidoria. Obrigado pela confiança e pela dedicação nesse momento difícil que atravessamos juntos. Mas nós vamos passar pelas dificuldades e vamos voltar a crescer. Esse é o meu propósito e o meu compromisso com a Casa e Vídeo. Você pode contar comigo. Vamos em frente. Nós passamos esse vídeo para todos os funcionários assistirem. Eu mandei um e-mail do meu e-mail pessoal para os 4.000 e poucos funcionários, exatamente com esse texto. No dia 5 de fevereiro, eu recebo um telefonema. Esse advogado, depois, outro dia, ele me ligou e eu brinquei com ele. Eu falei, puxa, toda vez que você me liga eu fico arrepiado. O Leandro me ligou e falou, Fernando, preciso te dar uma notícia. Eu descobri que aquele credor que tinha entrado com pedido de arresto iria entrar com pedido de falência. E que era uma quinta-feira, dia 5 de fevereiro, era uma quinta-feira, e ele falou, quarta-feira eles vão entrar com pedido de falência. Em quanto tempo a falência poderia ser executada? Ele falou, 20 dias. Em quanto tempo um juiz avalia um pedido de recuperação judicial? Ele falou, pode levar 2 semanas. Eu falei, bom, então é o seguinte, convoquei todo o comitê de crise, fomos para o escritório dele, e falei o seguinte, olha, nós entramos no escritório às 9 horas da manhã da quinta-feira, eu falei, a gente só vai sair daqui a hora que a gente tiver esse plano pronto. A gente tem que entregar esse plano amanhã, porque aí dá tempo do plano do pedido ser avaliado e da gente ter a nossa recuperação deferida antes. A gente é de correr atrás deles, antes deles. E aí nós passamos a madrugada inteira escrevendo o plano. O pedido não estava pronto. Todo o comitê de crise escrevendo o pedido. Às 6 da manhã do dia 6, eu vou para casa, saio do escritório junto com o Gerson vai para o hotel, eu vou para casa, tomo um banho, volto para a Casa e Vídeo, reúno todos os executivos, porque eu queria que eles fossem os primeiros a saber. Até aquele momento, a recuperação judicial era um segredo de Estado da empresa. Ninguém podia saber, porque a gente tinha receio de como aquilo podia repercutir no mercado. Eu chamei os executivos e disse, olha, vocês vão ser os primeiros a saber. Agora aconteceu isso, eu estou voltando agora para o escritório dos advogados, nós vamos terminar o plano, eu vou entregar hoje na Quinta Vara Empresarial do Rio, e nós vamos hoje, no final da tarde, chamar a imprensa para uma coletiva de imprensa. E eu não gostaria que você ficasse sabendo pelo jornal. Entramos com o pedido de recuperação judicial. 10 dias depois, rapidamente, a juíza votou, julgou o nosso pedido e deferiu o pedido. Eu estava indo para uma reunião, eu pedi emprestado para Mil, que era um dos fornecedores da Casa e Vídeo. Eu tinha pensado em pedir emprestado um auditório, que eu queria falar com todos os líderes da empresa, reuni os 180 líderes da companhia nesse auditório. A gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel do auditório, eles me emprestaram. E aí eu fui lá para poder apresentar para eles. Eu fazia reuniões periódicas com todos os líderes da companhia para dizer o que estava acontecendo, como é que a gente estava se sobrevivendo e o que nós íamos fazer, né? E eu estava no táxi com o Gerson e com o advogado chegando nessa reunião, quando eu recebo um telefonema do nosso advogado dizendo, olha, a juíza aprovou o plano. Aproveita e dá essa notícia para o pessoal. Pessoal, nós convidamos vocês para vir aqui hoje para nós falarmos um pouquinho sobre os novos rumos da Casa e Vídeo. A poucos metros daqui, quando a gente estava no táxi, vindo para cá, nós recebemos uma notícia maravilhosa que não dá para esperar para falar lá na frente. Nós acabamos de receber um telefonema do Galdino, nosso advogado, que estava na Quinta Vara Empresarial e acabou de receber a notícia maravilhosa de que o nosso pedido de recuperação judicial foi aprovado. Foi deferido. Foi a primeira boa notícia que a gente recebeu desde que havia começado a história toda. Dia 17 de fevereiro, no dia seguinte, eu comecei a nossa primeira maratona com fornecedores. Essa era a situação do nosso estoque.
Aquela central de distribuição, que era uma das maiores da América do Sul, estava assim. Prateleiras vazias. A gente não tinha mais o que vender. Os produtos acabando. Ué, tudo isso daí vazio. Essas fotos eu tirei no meu iPhone, no meu celular. Indo lá, porque eu ia lá para ver o que estava acontecendo. Né? Eu ia para a loja, para o depósito. O que tinha aqui nessa prateleira? Aparelho de som Philips, caro, precisava de cartão para vender. Então, não saía da prateleira. E aqui embaixo, alguns produtos. O que eram esses produtos? As televisões Braga de LCD, que custavam uma fortuna e que não tinha cartão na empresa, só podia pagar em cash e o cliente não pagava na boca do caixa. A gente tinha de tomar alguma atitude. O que eu fiz? Eu chamei nós sentamos, essa era a composição da nossa dívida. Nós tínhamos um pouco mais de 300 milhões de reais em dívida, sendo que quase 70% dessa dívida era com fornecedores. E eu perguntei o seguinte, escuta, me dá uma curva ABC da nossa dívida. Nós tínhamos 80% da nossa dívida na mão de 112 empresas, 112 fornecedores. Eu falei, nós vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com um por um desses caras. Vamos chamar um por um dos fornecedores aqui. E eu vou explicar para eles o que está acontecendo com a empresa. E eu vou mostrar essas fotos. E eu vou dizer, olha, agora a gente precisa de você. Fiz uma apresentação absolutamente ampla e transparente, contei tudo o que aconteceu. Eram reuniões de 3 horas de duração. Eu fazia 8 reuniões por dia, dia e noite. No Rio de Janeiro e em São Paulo. Demonstramos, olha, contava, olha, o que aconteceu com a empresa, o que estava acontecendo, quem era o novo presidente, me apresentava para eles, eles não me conheciam. O que eles sabiam da empresa era o que estava nos jornais e o que o pessoal de compras estava dizendo, tentando tutoriar os fornecedores pelo telefone. E eu comecei a ouvir dos fornecedores o seguinte, olha, deixa eu te dar uma notícia importante. Os seus concorrentes não estão absorvendo os seus volumes. A Casa Vídeo deixou um buraco no mercado. A Casa Vídeo ainda é o nosso principal mercado. Só para você ter uma ideia, a Panasonic, e ele me autorizou a dizer isso, a Panasonic, eu tive com o diretor da Panasonic e ele me disse, Fernando, a Casa Vídeo era o canal número 1 de venda de telefones fixos nossos do Brasil. A gente não pode perder esse canal. Quando eu comecei a ouvir aquilo, eu falei, olha, então é o seguinte, você tem uma escolha para fazer. Nós entramos em recuperação judicial. Nessa reunião, na pauta da reunião, eu dava uma aula sobre recuperação judicial, porque ainda o empresariado estava acostumado com a antiga lei de falências. Fernando, eu preciso te explicar, a lei mudou, a lei é nova, e a lei favorece o credor que apoia a empresa durante a recuperação judicial. Então, assim, 1/4 da minha reunião com o fornecedor era para dar uma aula de recuperação judicial para ele. Né? A gente nós criamos slides, eu criei slides extremamente didáticos para tentar explicar o que era uma recuperação judicial. E eu dizia para ele o seguinte, olha, ou você abraça a gente agora e a gente sai dessa, ou a gente vai morrer. Se a gente morrer, sabe o que vai acontecer? Sabe quando você vai receber? Aí eu mostrava a história do que aconteceu com uma empresa em falência. Então eu dizia o seguinte, olha, desculpa, mas você vai ter de correr um risco agora. Então é não perder o seu canal e não perder o dinheiro que a gente deve para você, que a gente quer te pagar. Pra você ter uma ideia, em 30 dias, 60% das compras que a gente já fazia com prazo médio de 48 dias. Até então, para comprar uma tábua de passar roupa para colocar na nossa prateleira, a gente tinha de pagar antecipado, não era nem à vista, era antecipado. O fornecedor via no extrato bancário, caiu na conta corrente, ele mandava o caminhão entregar no nosso depósito. Aí a gente começou a ganhar prazo para pagar. Aí nosso fluxo de capital de giro, o coração começou a bater forte. Pronto, agora a gente está começando a normalizar a cadeia de valor. Pra você ter uma ideia, 2 meses antes da gente ir para a Assembleia de Credores para apresentar, para votar o plano de recuperação judicial da Casa Vídeo, 95% dos fornecedores já tinham voltado a fornecer para a Casa Vídeo com prazo médio de 45 dias, que era o que a gente precisava para sobreviver. Eu criei um site na internet chamado Por Dentro da Casa Vídeo, que a pessoa podia entrar através da home ou por um endereço. Quando eu criei esse slide na semana passada, a gente já tinha 55 mil visitantes. Era um slide onde eu dizia tudo o que estava acontecendo na internet. Nós não tínhamos dinheiro para montar esse site na internet. E eu precisava de autonomia. E aí, quem não tem, eu sugiro que compre um Apple. A Apple tinha um software chamado iWeb e que eu conseguia fazer o vídeo e eu pagava o espaço para armazenar o site, $90 por ano. Tirei do meu bolso, me cadastrei, montei um site. Esse site, ele falava tudo. Então ele falava sobre recuperação judicial, o que era Casa Vídeo,
e algumas coisas que eu vou mostrar. Então a gente dava uma aula sobre recuperação judicial. Eu coloquei uma missão, eu falei, olha, o que aconteceu? Eu soube de uma coisa quando a gente entrou em recuperação judicial. Só tinham 5 grandes casos de recuperação judicial no Brasil de empresas acima de 1 bilhão de faturamento. Número 1, Varig. Número 2, Parmalat. Número 3, LG Philips, a divisão de tubos. Número 4, a Grenco, que tinha acabado de entrar em recuperação judicial. Número 5, Casivídeo. O que eu fiz? Eu falei, bom, então eu preciso aprender, porque eu também não conhecia a recuperação judicial. Eu nunca fui treinado para entrar em recuperação judicial. Sempre fui treinado para ajudar os clientes a terem sucesso ou não a vencer uma crise. Então eu fui aprender sobre recuperação judicial. Aí eu entrava no site dessas empresas e não tinha uma informação sobre recuperação judicial. Mas caramba, para aprender eu tive que entrar na Saraiva e comprar um livro. Né? E ter aula com os advogados. Eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Nós vamos se tornar referência nacional em recuperação judicial. Nós vamos fazer um site em que quem quiser... O meu sonho é o seguinte, um dia o juiz da vara empresarial que tiver um caso e que alguém queira saber, pô, como é que funciona os próximos passos? Entra no site da Casivídeo que você vai saber. E de fato nós fizemos isso. Por exemplo, nós tínhamos alguns slides que eu criei e que a gente mostrava passo a passo. Né? Então, por exemplo, olha, o que acontece a partir de agora? Passo a passo, como que funciona, qual é o prazo, processo de habilitação dos créditos, como é que funciona, se os credores têm X tempo para se manifestar, se não manifestar o prazo o plano é automaticamente aprovado, basta um pedir, apresentar objeção para a gente ter de entrar em assembleia. Bom, dava todas as informações que a gente sabia, a diferença da lei de recuperação em relação à lei de falência. Tinha um vídeo, num domingo, eu tinha vindo visitar meu pai estava no UTI. Peguei um avião, nós não íamos ter reunião do comitê de crise, peguei um avião de manhã, saí do aeroporto, fui direto para o Albert Einstein, meu pai estava no UTI, cheguei lá, meu pai mal para chuchu, ele olhou para mim e falou assim, filho, você viu a reportagem que passou ontem com a Ayub, o juiz da primeira vara empresarial do Rio de Janeiro, que foi o juiz do caso Varig, que passou ontem na televisão? Eu falei, não vi. Pô, ele deu uma aula de recuperação judicial. Eu falei, pô, pai, que bacana. Aí eu saí de lá, peguei o táxi, fui para o aeroporto, peguei um avião, cheguei no Rio de Janeiro, entrei no site, peguei o vídeo e coloquei no ar. Ele dava uma aula sobre recuperação judicial. Todas as perguntas que eu fazia para os advogados, de coisas que eu não sabia responder, eles respondiam, eu escrevia, mostrava para eles, é isso aqui? A habilitação dos créditos é isso? É isso. Vou pôr no ar, posso? Pode. E tudo eu pedia autorização para o administrador judicial, porque eu não queria ter problema com a justiça, pelo amor de Deus. Mostrávamos quem era a nova gestão, quem era o comitê de crise, quem que estava nos ajudando, mostrava o organograma da Casivídeo, né? Eu na presidência, todas as pessoas nos assessorando do comitê de crise, quem eram os executivos, quem que estava na operação. Instituí, desde o meu primeiro dia, um veículo chamado Palavra do Presidente. Eu enviava e-mails quase que semanais para os milhares de funcionários e muitas vezes para os nossos credores, dizendo o que estava acontecendo. E era um canal chamado Palavra do Presidente. E está aí o resultado. Esse era aquele depósito que estava vazio. Nós começamos a virar a página, começamos a virar o jogo. Começamos a ter produto. Aí me ligava o gerente, o executivo que cuidava do nosso depósito, emocionado. Fernando, tem caminhão descarregando produto aqui no depósito, está todo mundo feliz, está todo mundo comemorando. Né? 15 de março a gente volta a operar com os cartões. Aí aconteceu uma coisa muito interessante. Ainda continuava a novela de que a gente não tinha acesso aos cartões de crédito. Aí o que aconteceu? Em janeiro, numa das primeiras reuniões do comitê, quando a gente estava com aquele problema, uma das pessoas do comitê de crise, que eu apelidava de meu anjo da guarda, era o Gerson, que inclusive está aqui hoje, veio de Brasília para assistir, o Gerson da Oliveira e Becker de Brasília. Aliás, uma das exigências que eu fiz quando eu assumi a presidência é que eu queria ter um advogado do meu lado 24 horas por dia. Porque eu queria saber, cada passo que eu desse, se eu estava dando o passo certo. E aí trouxe o Gerson para ficar do meu lado. E o Gerson, numa reunião do comitê de crise, em que estava todo mundo apavorado com a situação do bloqueio dos cartões, o Gerson deu uma ideia. Falei, escuta, por que a gente não monta uma empresa de recebíveis? Vamos montar uma Clearance Company, caramba. Tem várias empresas que fazem isso. É uma empresa que faz um conduíte. Uma espécie de um conduíte. A gente monta uma empresa de recebíveis, o cliente vai na loja, paga com cartão de crédito, o dinheiro cai nessa conta
essa conta entrega esse dinheiro para a nossa empresa e a gente paga as contas. Por que a gente não faz isso? E aí aconteceu uma das coisas que eu aprendi numa crise. Às vezes acontece de numa sala de crise você ter competição entre as próprias pessoas que estão ali. Competição por ideias, competição por... O Gerson falou, ninguém escutou. E eu cometi um grande erro. Eu não escutei o que ele falou. Na hora que ele falou, todos os grandes especialistas ali disseram, não, isso é besteira, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Eu falei, bom, então próximo assunto. E eu devia ter escutado. Ele deu essa sugestão dia 7 de janeiro. A gente entrou com isso em março, meados de março. Nós chegamos para a juíza, Maria da Penha, colocamos qual era a nossa ideia. Ela falou, vou despachar agora, pode começar a operar a empresa imediatamente. Nós começamos a operar com cartão de crédito. Só que com uma postura conservadora. Nós não íamos antecipar 1 centavo de recebíveis, porque é uma coisa extremamente tentadora. Você começa a gerar volume de vendas de cartões. Aí você vai, bate na porta do banco e negocia uma taxa para ele te antecipar, te descontar o recebível. A gente não pode fazer isso. Por quê? Porque uma coisa que a gente tinha de fazer, e isso é fundamental numa crise, é dar segurança para o credor que está te apoiando. Você está ali quase morto, você está se recuperando, e ele está morrendo de medo, porque ele já perdeu um dinheirão para você. E você está pedindo mais dinheiro. Então eu tinha de dizer alguma coisa para ele que fosse, olha, eu não sou maluco. A coisa era, olha, eu prometo para você que eu não vou antecipar 1 centavo de recebíveis. E eu vou te dar o telefone do nosso banqueiro. E você vai ligar para ele. E você vai dizer para ele, e eu vou autorizar ele que ele ligue para você se ele tiver pedido 1 centavo de recebíveis. Por quê? Porque nós vamos deixar isso de colchão. Porque é o seguinte, se a empresa quebrar, como você voltou a nos apoiar, a lei vai privilegiar você. Você vai receber primeiro, antes do fisco. Então esse novo dinheiro que você está me empregando, que você está empregando na minha empresa, esse dinheiro vai voltar para você. No pior cenário, se a empresa quebrar, você não vai perder esse novo dinheiro. Você só vai perder o que você já tem aqui dentro. Muito bem. E deu certo. A imprensa mudou o foco, começamos a ter uma nova relação com a imprensa começou a querer se interessar por falar sobre a tal da operação de salvamento da Casa e Vídeo, e aí isso inaugurou a nossa terceira fase, que é a fase de crescimento. A plataforma reagiu bem, começamos então a fazer ajustes finos. Agora era hora de escovar a estrutura, de ganhar eficiência, nós precisávamos reduzir um pouco mais a estrutura, tivemos de demitir mais 600 funcionários, mas aí a gente chegou no break-even econômico da empresa. E só para vocês terem uma ideia, quando eu assumi a empresa tinha uma despesa mensal de 30 milhões de reais. A empresa passou a ter uma despesa de 18 milhões de reais mensais. Atingimos o break-even econômico, e aí, com o nosso pedido de recuperação judicial aprovado, a nossa relação com os fornecedores mudou da água para o vinho. Porque agora ele tinha uma proteção adicional. Então nós começamos naquela maratona de 112 reuniões, nós começamos a convencê-los disso, e aí começou a acontecer das nossas lojas estarem de novo abastecidas, nós começamos a conseguir entrar nos grandes eventos de novo abastecidos, com desempenho de venda 60% abaixo dos volumes antes da crise, o que era um resultado muito bom, porque também a gente começou a melhorar, mas também não era o estado da arte. Né? Estivemos presentes em todos os eventos de vendas. Páscoa. A nossa Páscoa foi ínfima, perto da Páscoa do ano passado. Mas a gente teve chocolate na loja. E isso era uma mensagem poderosa para o cliente. Nós continuamos vivos. A gente ainda não quebrou. E nós não vamos quebrar. No Dia das Mães, a Carolina fez uma campanha espetacular de Dia das Mães. Usando um tom vintage na campanha, na comunicação. E nós entramos com uma campanha arrasadora. A TIM sentou conosco para negociar. O diretor da TIM sentou comigo e disse assim, olha, as operadoras de telefonia celular estavam com medo, não queriam colocar mais dinheiro na Casa e Vídeo. A TIM sentou comigo e disse, Fernando, nós vamos continuar apoiando a Casa e Vídeo. O que você precisa? Bom, na véspera do Dia das Mães, fechamos um acordo com a TIM nas mesmas condições comerciais antes da crise. Desembarcaram milhares de aparelhos de celulares nas nossas lojas e ainda patrocinaram o brinde que a gente deu para o cliente. O cliente fazia compras acima de X reais, que agora já nem me lembro, ele ganhava um celular. E ainda ganhava um porta-retratos, que foi uma ideia da Carolina, para dar para a mãe dele. Dia dos Namorados, Dia dos Pais. Fizemos a primeira liquidação maluca 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. Batemos todas as metas de vendas.
E estamos nos preparando aí para o Dia das Crianças. Começamos a dar a volta por cima, a imprensa começou a cobrir as nossas campanhas, mostrando que a Casa e Vídeo estava de volta. Muito bem. No dia 15 e 16 de julho, nosso plano de recuperação judicial foi publicado. Aí nós tivemos autorização da Justiça para começar a falar do plano. Começamos a segunda maratona, que aí agora a gente voltou para os fornecedores para dizer, olha, está aqui o plano de como eu vou pagar a conta. E está aqui o plano de como você vai receber e o que vai acontecer agora. E tem mais um detalhe. Daqui 30 dias nós vamos ter uma Assembleia de Credores. E eu preciso que você vote e que você aprove esse plano. E não tem outro plano. Esse é o plano. É um soco na boca do estômago, é um remédio amargo, mas não tem outro plano. E eu preciso que você me aprove. Eu preciso que você me ajude. Muito bem. Aí eu aprendi uma coisa muito interessante, que é crítico para o sucesso de uma recuperação judicial. Bom, em primeiro lugar, o plano tinha de ser ultraconservador. Primeiro porque o futuro era imprevisível. Segundo, porque o plano tinha de ser realista. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que credor, a última coisa que ele é idiota. Ele faz conta. E ele fazia conta melhor do que a gente. Então é o seguinte, se o nosso plano não fosse realista, porque o que tem muita empresa que faz? E eu ouvi muito dessa história nos escritórios de advocacia. Eu vejo o seguinte, olha, ele faz um plano que não é um plano verdadeiro, não é um plano realista. Mas você ganha um tempo, você ganha 1 ano, 2 anos. Depois você vai lá de novo e renegocia com os fornecedores. Só que eu, como estava debutante em recuperação judicial, eu li a lei várias vezes. Eu andava com a lei debaixo do meu braço. Eu nunca ia para uma reunião sem a lei debaixo do braço. O livrinho lá com a lei debaixo do braço. E uma coisa eu li na lei, e eu me lembro muito bem. Você não entra em recuperação judicial 2 vezes. Você entrou uma vez, meu amigo, é uma bala só que você tem na agulha. Se você errar na conta e não der certo, o credor tem o direito de executar a sua empresa e você não tem perdão. Te é tirado o direito de errar. Então, a gente não tem jeito de errar, a gente não pode errar mais. Então, nós tínhamos de ser muito realistas. Nós pedimos um prazo de carência de 3 anos. Primeiro soco na boca do estômago. Por quê? A dívida era muito alta. Nós precisávamos de 3 anos sem ter de se preocupar em pagar a dívida. É aquela história, olha, eu devo, não nego, mas não posso pagar agora. Eu vou começar a pagar daqui 3 anos. Eu preciso desses 3 anos de prazo para começar a injetar sangue novo nesse coração. Eu preciso salvar, eu preciso reestruturar essa plataforma. E ainda pedimos um desconto. Se você quiser receber em 10 anos, você tem de me dar 30% de desconto no valor da dívida. O que não é tão ruim para quem tem lucro, para quem está dando lucro, porque você pega 34% dessa perda, registra como perda e você abate do imposto de renda. Agora, para quem não tinha lucro, e naquele mundo inóspito, né, da economia brasileira e da economia mundial, não era uma coisa muito boa. Ele receberia em 20 anos. Então o prazo de pagamento era longo. Mas o plano era realista. E nós fizemos uma coisa que era... nós constituímos um programa que nós chamamos de um programa de aceleração. Era um programa de milhagem. Qual era a nossa promessa para ele? Olha, nós contratamos uns especialistas que criaram uma fórmula que diz assim, olha, a cada R$100 que um credor nos fornece com prazo médio de 45 dias, que é o que a gente precisa para o coração funcionar, eu te antecipo R$1. Então, os credores aqui passariam a receber de 2 maneiras. Um plano basal, em que ele recebe aquela mensalidade, aquela semestralidade, baseado no valor que ele escolheu, se era com desconto em 10 anos ou se era sem desconto em 20 anos. Mas se ele voltasse a apoiar a empresa, ele poderia receber antes. Ele poderia receber em muito menos tempo. E aí eu aprendi uma outra coisa sobre recuperação judicial. O remédio é amargo. E aí tem uma coisa que eu aprendi. Quando uma empresa quebra, e a Casa e Vídeo quebrou, economicamente ela quebrou. Quando uma empresa quebra, você não paga a dívida de volta para o teu credor. Você indeniza o credor. Na verdade, ele não vai receber todo o dinheiro de volta. Não vai, porque ele vai perder. Todo mundo perdeu. Mas por que então ele vai continuar apoiando a empresa? Por 2 motivos. Primeiro, porque ele vai receber parte do dinheiro. Não tudo, mas ele vai receber parte. Segundo,
Porque se essa empresa vale mais viva do que morta, a empresa voltando a sobreviver, ele vai poder fazer bons negócios de novo e vai poder crescer. E o que eu dizia para todos os fornecedores é, quem disser sim para o plano, nós não vamos esquecer. Nós não vamos esquecer. E depois nós vamos fazer bons acordos de fornecimento. Então, primeira coisa, o plano tem de ser realista, mas tem de gerar valor para o credor. Senão ele não aprova o plano. E a empresa valia mais a pena viva do que morta. Qual era o segundo benefício? A Casa e Vídeo continuaria como uma rede independente. Quando eu comecei aquela primeira maratona com 112 empresas, a primeira coisa que eu ouvia de todos eles quando eles entravam na minha sala é: Fernando, primeira coisa que eu quero saber, antes de começar essa conversa, vocês estão vendendo a empresa para uma loja americana, para um ponto frio, para alguma coisa ou não? Porque é o seguinte, se essa empresa aumentar a musculatura do seu concorrente, que já me faz suar frio, então eu vou ter uma conversa com você. Se você me disser que essa empresa vai continuar independente, é outra conversa. E no plano, a gente faz uma promessa de continuar independente. A gente usufruiu de um artigo da lei, o artigo 60, que permite a segregação das unidades produtivas da empresa. Foi o artigo que salvou a Varig. O que quer dizer isso? A lei diz assim, olha, qual era uma coisa que a gente tinha de... Qual era o segundo fantasma que a gente tinha de tirar, que estava pairando em cima da Casa e Vídeo? Que era o risco fiscal. A Casa e Vídeo estava sendo denunciada. Nós estamos hoje passando por 14 fiscalizações da empresa. Nós estamos passando por uma devassa fiscal. Até agora não conseguiram trazer nada para a gente. Não tivemos um auto de infração. Mas a Receita Federal está lá dentro, desde o dia 25 de novembro. A segunda pergunta que me faziam quando entravam na minha sala é: qual é o tamanho do rombo fiscal? E eu dizia, olha, não tem rombo fiscal. Eu não sei, a Receita não sabe. Os números da empresa dizem que não tem rombo. Então, agora, o problema é o seguinte: se a empresa tivesse uma condenação fiscal ou trabalhista, aquilo poderia colocar o plano todo por água abaixo. Porque você faz uma conta que você vai pagar em X anos, considerando as contas que você tem ali que estão ao teu alcance. Se você tiver alguma surpresa inesperada e saber lá o tamanho daquela surpresa, como é que você vai fazer? Então a ideia era a seguinte: o artigo 60 permite que você pegue essa empresa, divida as chamadas unidades produtivas da lei em duas partes. Numa parte você cria uma nova empresa, um novo CNPJ, uma nova vida, e ela assume a chamada dívida novada. Ela passa a dever para os credores, bancos e fornecedores. A outra parte das unidades produtivas assume possíveis contingências fiscais e trabalhistas do período de gestão que foi feito até aquele momento. E a lei, o artigo 60, concede uma blindagem contra a chamada sucessão empresarial, que é o seguinte: se a empresa for condenada aqui embaixo, essa de cima não tem de pagar a conta. Quem paga a conta é a empresa aqui de baixo. E nós fizemos esse split. Estamos criando agora uma nova empresa chamada Casa e Vídeo Rio de Janeiro. Ela vai receber grande parte das unidades produtivas e a outra parte da empresa vai se chamar Casa e Vídeo Licenciamentos. Ela vai ficar com a rede de lojas do Espírito Santo, vai ficar com a marca, ela licencia a marca para Casa e Vídeo Rio de Janeiro, ganha royalties, e ela tem uma operação de varejo. E ainda, para dar segurança para a justiça, nós fizemos uma cláusula em que a nova empresa, se por acaso a geração de caixa da Casa e Vídeo Licenciamentos não for suficiente para pagar eventuais contingências fiscais ou trabalhistas, a nova empresa opera como se fosse um banco, empresta dinheiro para a Casa e Vídeo Licenciamentos para pagar a conta. Então nós temos de causar um conforto de que a conta ia ser paga. Criamos uma nova estrutura societária, gerido por um fundo de investimentos, regulado e supervisionado pela Comissão de Valores Imobiliários do Brasil, que é a CVM. Nós entramos numa instrução, que é a instrução 476 da CVM, em que te permite fazer uma distribuição restrita de cotas. Então o que nós vamos fazer? Parte das cotas, credores, nós vamos oferecer aos chamados credores optantes, que são credores que desejarem converter parte da sua dívida em ações da nova empresa, e a outra parte vai ser destinada a investidores financeiros. Criamos um novo modelo de governança corporativa, em que nós assumimos uma promessa no plano. Essa empresa, ela vai ser gerida pelos mais altos padrões de governança corporativa. Nós vamos ter as nossas demonstrações financeiras auditadas por uma empresa de primeira linha, por uma auditoria de primeira linha.
Vamos implementar na nova empresa um novo ERP e vamos abrir os números para você a cada 3 meses. Para você ter uma ideia, no nosso plano, a nova Casa e Vídeo, a diferença da nossa empresa para uma empresa de capital aberto, para um IPO, é que a gente não vai publicar as demonstrações financeiras a cada 3 meses em jornais de grande circulação, porque a gente não tem esse dinheiro ainda. E também porque seria uma loucura fazer um IPO agora. A própria CVM disse, olha, você, pelo amor de Deus, nem invente de fazer um IPO. Lógico, nem teria sentido fazer isso agora. Mas o fato é que o plano, ele gerava valor para o fornecedor. Porque existe um pavor, a indústria vive hoje um pavor, que é o seguinte, como é que ela empresta dinheiro para o varejo? Como é que ela dá crédito para o varejo? Porque a maior parte do varejo não é o Pão de Açúcar, que tem os seus números abertos, auditados, etc. Não é. A maior parte do varejo são as pequenas redes regionais. E a questão é que, como é que ele concede crédito? Como foi com a Casa e Vídeo. Primeiro ele empresta R$1.000, depois ele empresta 10 mil, depois 100 mil. De repente ele está emprestando 12 milhões. Só que para uma empresa que ele não vê os números, porque é uma companhia limitada, de capital fechado, não é obrigado a publicar balanço. Então, ele empresta no escuro. E de repente a empresa quebra. Porque entrou em crise, a empresa quebrou. E foi o que a gente queria era mostrar para o mercado o seguinte, olha, nós vamos ser um pão de açúcar, do ponto de vista de governança corporativa. Dia 9/9 de 2009, às 9 horas, todo mundo pergunta se isso foi proposital. Na verdade, foi a juíza que elegeu essa data e hora. Na verdade, todos nós ficamos olhando e falando, puxa vida, é um número cabalístico. Porque realmente foi uma coincidência extraordinária. Fizemos a Assembleia de Credores, eu nunca tinha passado por essa experiência, foi uma experiência muito interessante. O plano foi aprovado por 91% dos credores presentes. A imprensa comemorou, só erraram no prazo de pagamento da dívida, mas aí nós ficamos muito felizes que a empresa o plano foi aprovado pela maior parte dos fornecedores e tivemos grandes fornecedores aprovando. TIM aprovando, Samsung aprovando, grandes empresas, Tramontina, Saint-Gobain, grandes companhias aprovaram o nosso plano. Bom, eu só vou para as minhas lições finais, para compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi. É um livro do Jim Collins que escreveu Good to Great, Feitas para Durar, e ele fala sobre crises. E é um estudo conduzido por uma grande universidade americana que fala sobre crises. E eu li esse livro, eu estava lendo esse livro no avião outro dia, e ele construiu um modelo em que ele diz o seguinte, olha, muito tempo antes de uma empresa, por mais poderosa que ela seja, muito tempo antes de sinais evidentes de crise explodirem e a empresa se vê numa situação de uma eclosão de uma crise, a crise já começou. Nenhuma crise acontece assim. Toda crise começa muito tempo antes. E aí ele desenvolveu um modelo em que ele demonstra que toda crise percorre 5 grandes estágios. E ele pega vários casos, Motorola, por exemplo, e ele mostra grandes crises empresariais que percorreram esses 5 estágios. Quando eu li aquilo no avião, eu disse, puxa vida, caramba, a crise da Casa e Vídeo começou antes. Primeiro estágio, arrogância do sucesso. Em 2004, quando nós fizemos o planejamento estratégico, a empresa já estava inchada. A empresa tinha o toque de Midas. A empresa vivia o que a gente chama na Luzil de síndrome do toque de Midas. Onde eles punham a mão dava certo. A empresa crescia 34% ao ano. Como é que uma empresa de 2 bilhões que cresce 34% ao ano não faz um processo de supervisão de quem são os fornecedores deles? De como é que eles importam? De como é que eles trabalham? Segundo estágio, perseguição indisciplinada demais. Os 96 projetos. A síndrome da... Nessa revistinha que vocês receberam, tem um artigo que eu escrevi chamado A Síndrome da Complexidade Predatória. 96 projetos. Isso é mais comum do que você imagina. Nos clientes da Luzil, outro dia a gente estava num cliente. Ah, não, aqui a gente tem menos. Não é como a Casa e Vídeo, não. Só temos 75 projetos. Pô, 75 projetos? Na nossa experiência, nenhuma empresa aguenta mais do que 5 rupturas por ano. 5 rupturas já é coisa pra caramba. O terceiro estágio é a negação do risco e do perigo. Não vai acontecer. Não tem problema. Nada vai acontecer. Eu me lembro nas reuniões que nós tínhamos com a Casa e Vídeo em 2008, não tinha nenhum varejo no planeta ganhando dinheiro. Uma crise brutal.
E nós ainda, a Casa e Vídeo ainda estava extremamente otimista em relação ao futuro. E aí, por diante, o estágio 4 é agarrando a salvação, quando você procura uma tábua de salvação, que é, puxa, tem um caminho aqui, encontrei o caminho. Aí você coloca todas as fichas naquele caminho e não era o caminho. E o quinto estágio é quando a empresa se rende. Ela acaba entrando no estágio de torpor, que é o que aconteceu com a Casa e Vídeo. Quando eu assumi a empresa, eu ouvi de funcionários que tinham diretores que diziam: olha, a empresa vai quebrar, salve-se quem puder. Então, puxa, a empresa vai quebrar, salve-se quem puder. O comandante do navio está pulando fora do barco, meu Deus do céu, o barco é o Titanic que vai afundar e eu estou aqui fazendo o que nessa empresa? Só para terminar, eu aprendi que o que é crítico para o turnaround de uma empresa, né? Se eu puder te dizer alguma coisa. Em primeiro lugar, dá para salvar uma empresa se ela valer mais viva do que morta. Se ela realmente for geradora de valor. Em segundo lugar, se você tiver acionistas que te deem carta branca para virar empresa. Essa postura do acionista é uma coisa fundamental. Se você não tiver liberdade para gerir a crise, por quê? Porque você vai... Nenhuma empresa sai de uma crise com os modelos mentais que colocaram ela na crise. Então você tem de reestruturar a cabeça da empresa. Você tem de mudar todos os paradigmas da empresa. Porque é uma nova empresa, é uma nova vida. Você tem de trazer um time correto e equilibrado de outsiders. O que é o outsider? É o cara de fora. É o consultor, é o advogado, é o engenheiro, é o especialista em varejo de fora. Por quê? Porque o outsider é o que a gente chama de profissional estrangeiro. Ele é o sujeito que vem de fora com uma visão crítica. Às vezes a gente entrava em reuniões e a gente fazia perguntas para os executivos que eles olhavam e falavam assim: puxa, é verdade, não tinha pensado nisso. A outra coisa, eu me lembro que quando eu comecei a pesquisar sobre turnaround, eu li uma entrevista na Fortune americana de um executivo que fez o turnaround da Walmart nos Estados Unidos por uma crise que a unidade americana passou. E ele dizia uma coisa que eu compartilho totalmente: velocidade. Você tem de ser muito rápido. A Casa e Vídeo foi salva porque a gente tomou decisões muito rápidas na hora certa. A gente sabe exatamente cada decisão. Se a gente tivesse durado mais uma semana para tomar aquela decisão, a empresa teria quebrado. Como, por exemplo, a história dos cartões de crédito. Então você tem que tomar rápido. Por isso, você tem que ter tolerância para os erros honestos. O comitê de crise vai errar 40% das vezes. Se ele acertar 60%, a gente tem que comemorar. Então você tem de ter tolerância para os erros honestos. E tem de viver uma coisa que eu chamo de recalculating. Eu não sei você, mas eu tenho um problema que é o seguinte: se eu fosse um pombo-correio, eu estaria falido. Porque eu tenho um problema com geografia tremendo. Eu sou capaz de sair daqui hoje e não ter a menor ideia de onde eu estou. Eu tenho um problema geográfico. Então, quando eu alugo um carro no exterior, por exemplo, uma viagem de férias com a família, eu sou absolutamente dependente do GPS. Se o GPS do carro pifa, entendeu? Eu paro o carro, ligo o telefone e peço uma ajuda. Então, assim, eu amo o GPS. Eu amo o GPS. Eu acho que essa é a maior descoberta da humanidade. Chama-se GPS. E tem uma característica do GPS que é encantadora. Você está dirigindo e fala: vira à direita. Aí você vira à direita. Vira à esquerda. Aí você passa reto. Aí ele: recalculating. Não tem problema. Agora vira à direita de novo. Vira à esquerda e ele te bota na rota. Você errou. Tudo bem, você corrige. Uma vez, teve um dia que a gente desenhou a estrutura organizacional. Como é que ia ser a relação de poder na alta cúpula da empresa. Chamei todos os líderes e apresentei. 5 dias depois a gente chegou à conclusão que não era a melhor estrutura. Alguém falou no comitê de crise: puxa, Fernando, olha, esse cara não devia estar aqui, devia estar aqui. Eu falei: redesenho. Eu vou escrever uma carta para todos os funcionários dizendo: nós erramos. Não é mais assim, é assado. Aí o pessoal: não, mas Fernando, pelo amor de Deus, isso vai pegar mal. Vão dizer: puxa, a empresa, os comandantes que estavam tendo que a empresa quebrar. Aí esse maluco que assume, vem e comete erro e ainda assume que errou. Caramba, nós estamos ferrados. Eu chamei todos os executivos e disse para eles, de novo 180, líderes, gerente de loja, gerente de depósito, chamei: olha, nós tivemos uma ideia melhor. Agora não é mais aquele que eu disse a semana passada, é esse outro aqui. E vou dizer para vocês o seguinte: se na semana que vem a gente tiver uma ideia melhor, a gente vai mudar de novo. Entendeu? Porque essa era do recalculating. Você não pode ficar com um problema de vaidade. Ego nessas horas mata uma empresa em crise. O coração está apagando ali. E você ficar com vaidade de: não, puxa, eu errei, eu não vou dizer que eu errei. Não, você tem que dizer: olha, eu cometi um erro e agora eu acho que eu já sei qual é o caminho. Não é a direita, é a esquerda. Não é a primeira direita, é a segunda esquerda.
E vamos virar a segunda esquerda e vamos virar rápido, porque não temos tempo. Integridade é fundamental. Overpromise é a pior coisa do mundo. Prometeu que você não pode cumprir. Quando chegava um credor na minha sala comigo e me perguntava, Fernando, dá para fazer tal coisa? E eu não sabia responder, eu dizia, não sei te dizer. Eu vou consultar os advogados e vou te responder depois. E eu prometia para ele a lei do pôr do sol. Eu falava, eu vou praticar a lei do pôr do sol do Walmart. Em até 24 horas eu vou te responder a pergunta. E eu respondia, não sei. Ou não pode. E às vezes tinha gente que vinha com sugestões incríveis. Eu dizia, olha, não pode fazer. Está na lei? Não, a lei diz que não pode fazer, então não vou fazer. Não, mas olha, se você me antecipar... Não. Olha, não pode fazer, não vou fazer. Comunicação é a principal coisa desse negócio. Principal coisa. Comunicação 24 horas por dia. Essa crise só não foi melhor gerida porque a gente falou menos do que a gente devia para que a gente deve falar. E olha que a gente tinha uma equipe com uma sala só para cuidar disso. E a principal coisa é eliminar o risco de falência. Para terminar, esse é o meu último slide, eu prometo. Outra coisa que eu aprendi. Como basta você estar vivo para você morrer? Basta você estar vivo para você entrar em crise? Eu aprendi que aquilo que você faz de correto na prosperidade é o que te salva numa crise. A postura de integridade que você tem com seus fornecedores, os bancos, com seus colaboradores e com seus clientes, quando você entrar no período de desgraça, eles vão lembrar de você. O que salvou essa empresa foi uma relação de 20 anos de confiança com os fornecedores. Só para você ter uma ideia, para colocar no plano de recuperação judicial, eu contratei um instituto de pesquisa para poder fazer uma avaliação do quanto haveria afetado a marca. Porque dentro do plano você tem de fazer uma estimativa do patrimônio da empresa, um dos patrimônios é a marca, nós contratamos a Brand Analytics para fazer uma análise do valor da nossa marca. E uma das coisas que a Brand Analytics precisava era de uma pesquisa para dizer o que o consumidor achava. Só para você ter uma ideia, menos de 5% dos consumidores do Rio de Janeiro diziam que tinham parado de comprar na Casa e Vídeo por causa daquele escândalo todo. Então, na verdade, isso é fundamental. Segunda coisa que eu aprendi. Um líder não precisa ter todas as respostas. Esse é um fardo muito difícil de carregar. A solidão do poder aumenta mais ainda. Então, você se dá o direito de errar e você assumir uma postura de aprendiz é maravilhoso. Porque você tira o peso das costas, você compartilha a decisão e você respira aliviado. E outra coisa, essa história de que o líder ele tem de ser o super-homem, que ele não tem medo e que ele não tem dúvida, isso daí, olha, eu invejo os caras que não têm medo. Eu invejo. Agora eu ainda tenho 42 anos, ainda tenho muito que aprender, espero poder viver bastante para poder deixar de ter medo, mas eu ainda tenho medo de algumas coisas. Eu tive muito medo. E até aconteceu umas coisas engraçadas. Por exemplo, eu fui ameaçado de morte. Pô, a gente quebrou um monte de empresas. Então eu era ameaçado de morte. Várias vezes aconteceu isso. Eu tive que andar com uma escolta armada no Rio de Janeiro. Eu nunca andei com segurança na minha vida. E eu passei a andar, né? Eu já andava de carro blindado, eu tinha de andar com o carro blindado atrás, com segurança armado. Para onde eu ia, eles iam ir comigo. Eu ia para o restaurante e o cara ia ao banheiro comigo. Até a gente foi cometer um erro danado, porque quando a gente começou a reunião com os fornecedores, tinha segurança na porta com detector de metais, para poder, porque eu quase fui agredido numa reunião. Foi uma situação extremamente constrangedora numa das reuniões. Aí eu botei o segurança na minha porta, o Santana, com detector de metais. Mas aquilo causou um mal-estar tão grande nos fornecedores que eu falei, deixa, vai, o máximo que pode acontecer é eu tomar uma surra. E se eu tomar uma surra também, não tem problema. Entendeu? Olha, apanhar mais do que a gente já está apanhando, não tem problema nenhum. Deixa o cara entrar, me matar, ele vai me matar. Mas como é que eu tomar uma bofetada? Então tira o segurança da porta. Mas, se você quiser saber, dá um frio na barriga. E você tem de ter humildade para dizer. E o Jim Collins, no livro, né, Good to Great, ele diz uma coisa muito interessante. Os líderes de sucesso, eles têm uma característica. Eles sempre acreditam que vão vencer no final, haja o que houver. E essa era uma coisa que era a única coisa que eu dizia, puxa, isso daqui, esse ponto aqui, eu estou bem nesse diagnóstico, porque era a única coisa que eu nunca tive dúvida. Eu conheci a empresa, eu sabia das fontes e vantagens competitivas da empresa, e eu dizia o seguinte, olha, eu nunca fui presidente de uma grande empresa, mas há 11 anos que eu fico do lado dos presidentes de grandes empresas, dos nossos clientes, ajudando eles a tomar decisão, cuidando da estratégia da empresa deles,
cuidando de transformações nas empresas deles, ajudando a lidar com situações difíceis. Agora, essa escola toda deve ter servido para alguma coisa. Não é possível que diante de... fazendo planejamento estratégico, desde empresa de moda a banco, meu Deus do céu, eu tenho de ter aprendido alguma coisa. Eu tenho de confiar que vai dar tudo certo no final. Basicamente é isso. Pois é. Obrigado.